Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite aí, estamos mais uma vez aqui no 12º episódio do podcast Hora da Obra, o seu podcast de arquitetura, construção civil e interiores. Lembrando que nós somos o pioneiro aí na cidade de Rio Claro e região, falando sobre o tema de arquitetura, construção civil, né? Para você aí trazendo todas as dúvidas, dicas e mitos e verdades relacionados a tudo que a gente vem abraçar aí nesse mundo da construção civil, que a gente acha que é um mundo de sete cabeças, mas não é nem tanto assim também. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais que já tiveram com a gente no nosso podcast em outros episódios, e hoje nós vamos abordar um assunto que balança a cabeça de muita gente aí, que é o quê? Patologias, dificuldades aí, defeitos que acontecem na sua obra ou pós a obra vem aparecer alguns problemas. Mas e também hoje, vindo com suas soluções. Mas também com as soluções, é claro, né? Não vou trazer só problema, né? Tem que trazer a solução primeiro. Então a gente vai falar hoje sobre patologias e as suas soluções. Às vezes você tem algum problema aí na sua casa que assusta, você olha aquilo ali, você lembra, você fala, vai dar dor de cabeça? Às vezes não. Às vezes tem algum problema que você acha que não é tão problemático assim e é algo grave, que você tem que tomar muito cuidado. Então hoje nós vamos trazer dois excelentes profissionais da área que vai trazer aí, desmistificar muitas coisas pra gente. Então nesse episódio nós vamos mergulhar aí nas profundezas da patologia da construção civil. É um tema que na verdade ressoa aí com uma estrutura das nossas vidas diárias, né? Então a gente vai falar, desvendar os mistérios por trás de armaduras expostas, que a gente às vezes passa ali, vê aquela coluna com aquele ferro aparente. A gente vai falar ali sobre a questão de umidade ascendente. Às vezes você tá ali na sua casa, tem uma umidade ou alguma coisa que tá aparecendo ali, a parede molhando, úmida, você fala assim, o que que é isso? Da onde vem isso? O que que eu tenho que fazer? Então a gente vai falar ali sobre várias coisas, infiltrações, rachaduras, fissuras. Então a gente vai aí desvendar isso para vocês e logicamente vamos trazer aí as soluções, vamos aí trazer os produtos que devem ser usados corretamente, a mão de obra exata com pessoas que devem ser realmente capacitadas para fazer isso, tá? Também sobre trincas, né? Sobre trincas, recalques, sobre aí várias coisas que a gente vai trabalhar aí nesse episódio. Então fique atento, pessoal, fique muito atento, que é um assunto muito importante. Nós estamos aí quase no final da nossa primeira temporada desse podcast, está acabando, mas tem coisa nova vindo por aí. E a gente veio trazer isso daí que a gente acha que é muito importante, né? Desplacamento de revestimentos também, que acontece muito, né? Desplacamento de revestimentos. Aí a pessoa tá lá, cai um piso no pé, fala, o que tá acontecendo? Descolou. Tá bom, né? Aí precisa... Já caiu, já vi cair na cabeça. Deus me É livre. isso aí. A gente precisa cuidar, né? Da saúde, da obra. Isso aí, né? pessoal. Bom, sou o César Ferreira, estou com a minha parceira Lucilene Nogueira. E estamos aqui hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Oca Reveste, líder em pisos, revestimentos, louças e metais. O conceito que você precisa para a sua casa. Localizado na Rua 14, 2091, Jardim São Paulo. E hoje estamos aqui também com o pessoal da Constru F. O Gabriel tá aqui com a gente hoje. O cara Nossa sensacional, visita nossa visita ilustre. O Gabriel vai desvendar aí sobre as patologias, vai trazer as soluções, pessoal. O Gabriel é o cara que soluciona problema. Constru F é especialista em tudo que você precisa, em insumos, produtos e materiais para construção. Fica ali na Rua 8, 153, Cidade Jardim. Passar lá tomar um café na Constru F lá. O Gabriel mesmo que faz o café, viu, pessoal? Cafezinho de macho. Vai lá dar raiz. Café raiz na garrafinha lá, isso aí, pessoal. Pessoal da Móveis Hans, um grande abraço para a família Hans, que está lá em Porto Ferreira, na sede. Tem unidades em São Carlos, Araraquara e também aqui em Rio Claro. Você que procura um sofá, uma poltrona, um vaso, um quadro, ou até mesmo quer fazer o planejado da sua casa, isso aí, a Hans também trabalha com móveis planejados de alta qualidade, atendimento excepcional com os consultores, tá? E desde ali do vaso de flor pequenininho até a sua casa totalmente mobiliada. Então a Hans, ela tem o know-how completo para te atender. 62 anos de história, não está à toa no mercado aí, tá? Como eu disse, unidades em Porto Ferreira, Araraquara, São Carlos e aqui em Rio Claro, a Móveis Hans está ali na Rua 14, número 288, no bairro de Estádio, tá? Fica bem em frente à academia Smart Fit, ali na Rua 14, uma loja gigante, vai lá que o pessoal tá pronto para te atender com um cafezinho e um bolo lá também. Manda um abraço pro Aldo, pro Marcelo e pra Jaque lá, que sempre estão lá pronto nos atender.
Um abraço também. Quem está conosco hoje? Bruna Cavaleto. Essa Cavaleto menina aí, Engenharia. Quem olha ela assim, quietinha, tal, bichinha é forte no negócio aí. A Bruna, ela trabalha na Cavaleto, ela é proprietária da Cavaleto Engenharia, tá? E ela é totalmente especialista em laudos patológicos. É ela que hoje vai trazer aí, desmistificar muitas coisas de patologias. E a Bruna trabalha com regularização de imóvel, tudo que você precisa para realizar a sua obra da melhor forma possível. Desde quando a gente fala, pessoal, no começo do nosso podcast até agora a gente tem falado sobre planejamento. Quer saber como planejar a sua obra? Ter um cronograma exato de como ela vai acontecer? Ter o EVF, que é o Estudo de Viabilidade Financeira? Isso aí, a Bruna tá aqui para te ajudar. Entre em contato com ela lá no @cavaleto com 2 T's, Cavaleto Engenharia, ou pelo site www.cavaletoengenharia.com.br. Chama a Bruna para tomar um café, que aí ela vai ajudar você a resolver. E eu e a minha parceira, como ela disse, sócia e proprietária minha, tá? A gente tava dando entrevista e já falou que ela era minha sócia e minha proprietária. Então, pessoal, ela que manda, né? Eu não tenho essa aqui não. Então, a gente da 2107 Arquitetura e Design, estamos prontos para realizar o seu sonho, tirar aí o seu projeto do papel e realizá-lo e transformá-lo em real. Mas antes disso, você consegue ver o seu projeto ali em realidade virtual, 360, em imagens em render fotográfico. Você tem ali o seu book digital para você ver como vai ser realizado o seu projeto, juntamente com os nossos parceiros aí que conseguem executar a nossa obra. E você que tem interesse em saber como é um projeto, como faz um projeto, orçamentos e tudo mais, 996222107 é o nosso WhatsApp ou o nosso contato, e também pelo nosso Instagram, @21.07, tá, pessoal? Então, por favor, entre em contato com a gente lá. E vamos agradecer também o pessoal da Prodígimos, produtora de conteúdo digital, com o que há de melhor em som, edição e imagem. Se você deseja criar conteúdos digitais, venha na Avenida 13, esquina com a Rua 10, 481, bairro São Benedito. Fica no prédio da Music Hall, gente. Isso aí, pessoal. Se não fosse eles também, isso aqui não era tão fácil fazer, né? Com eles fica tudo mais fácil, pessoal. Então, você que tem um sonho de ter um podcast, tem o sonho de realizar um marketing diferente para sua empresa, procura aqui o Thiago, procura a Bia, procura a Kátia aqui, que eles estão prontos para te atender, pessoal aí sensacional. Tem um cafezinho aqui também, gostoso, tá? Não é nenhum deles que faz, é a máquina, pessoal, mas é gostoso, tá? Eu tomo todo dia. Não entrega. Não entrega, né? É isso aí. Pessoal, você que tá aqui no YouTube, tá assistindo a gente, não segue a gente nas nossas redes sociais, por favor, dá uma força lá, ajuda a engajar aí o nosso trabalho. A gente faz isso com o maior carinho, maior satisfação, tá? Dispormos de um tempo aí que para todo mundo é precioso, e a gente tá aqui para agregar conhecimento, para somar, para te ajudar a muitas dificuldades. Então segue a gente ali no YouTube, no TikTok, Spotify, Facebook e no Instagram, tá? É @Hora da Obra Podcast, tá? Então, se você ali tá nos assistindo e não segue, curta as nossas postagens aí, ativa o sininho lá das notificações para receber notificações, episódios novos, os nossos cortes que a gente está postando toda semana. E se inscreva no canal. Se inscreva também no canal, obviamente, né? Curta lá. E também, se você não tô ainda, mas sabe de alguém, ou precisa de alguém, ou tá conversando, lembrou? Compartilha isso daí com a pessoa lá e ajuda a gente aí a ajudar outras pessoas também através do nosso podcast. E temos também o QR Code, nós chique, pessoal, a gente tem tudo aqui, tem como diz o Luciano Huck, né, QR Code, ó, chique, tô falando inglês, QR Code, para você saber mais sobre nossas redes sociais, entra lá, vai estar lá os nossos patrocinadores, vai estar todo mundo lá para você entender melhor como funciona. É isso aí, então, sem Bora mais lá? delongas, bora lá começar? Opa! Apertou o cinto, pôs o capacete? Isso aí. Pessoal, a gente vai conversar então, como a gente disse, com a Bruna Cavaleto, tá? Uma engenheira civil profissional dedicada, e ela é especialista em engenheira diagnóstica. Então, se você tem algum problema na sua obra, chama a Bruna, que ela é o médico da sua obra. Pessoal, vai dar o diagnóstico exato do que está acontecendo. E para trazer a solução, quem que é o cara que vai trazer o remédio? Gabriel Piscina. Gabriel, quem é o pessoal que vai injetar o soro ali na veia da sua parede? É um profissional de trajetória impressionante, gente. Isso aí. Um legado de inovação e excelência no atendimento ao cliente. Proprietário da ConstruF, materiais para construção. Pessoal, mais Sejam uma muito vez. bem-vindos, gente, novamente. Obrigado aí pelo tempo de vocês, mais uma vez. Por ter aceito de novo, novamente, o nosso Isso convite. aí. Bom, gostaria que você se apresentasse mais uma vez aí, falasse um pouco pra gente começar o nosso episódio. Bruna, fica à vontade, primeiras damas, né, Gabriel? Com certeza. Primeiro a médica, depois o enfermeiro também. Isso aí, velho. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui de novo. E prestigiar, né? Estar aqui e poder
contribuir com esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu sou a Bruna Cavaleto, sou engenheira civil e sou engenheira diagnóstica. Então, o que o engenheiro diagnóstico ele vai fazer? Ele vai estar apto a entender qual é o problema, qual é a origem e qual é a solução que a gente vai poder aplicar. Igual ele falou, a patologia vem assim como da medicina, vem da qual é a doença. E aquilo que a gente vê, aquela trinca, aquela fissura, é a manifestação patológica, que seria o sintoma que a casa está dando para aquela doença. Legal. Isso Aí. Bom, meu nome é Gabriel Piscin. Estou aqui mais uma vez. Queria agradecer aí pelo convite, né? Obrigado a você. Parabenizar pelo trabalho aí do podcast. Como eu já Obrigada. disse, que a cada episódio parece que vocês fazem 10 anos já que vocês estão fazendo isso, porque realmente Coração Que dispara bom. aqui, ninguém vem, mas não dispara. é notável. Né? E hoje eu tô aqui, como eu disse, para ser o auxiliar aqui da Bruna, né? Tomar cuidado para não falar besteira aqui, né, Bruna? Mas eu acho interessante porque você tem toda a formação, enfim, né? É a autoridade na questão aí. Mas a gente tem a vivência no balcão, né? Da loja, né? E não são todos os problemas de obras aí que tem um profissional realmente por perto para resolver, né? Tem algumas questões que são mais caseiras, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba ali no balcão, no dia a dia, sendo, né, o engenheiro ali, sem diploma, né? É isso aí. Para aconselhar, enfim, né? Algumas questões. E eu acho que vai ser bem legal esse episódio aqui, porque os nossos tópicos aí, eu acho que faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Sim, sim. Então eu acho que a gente vai poder ajudar aí a esclarecer bastante algumas dúvidas aí. O que é Com importante certeza. a gente enfatizar nesse tema é que às vezes a pessoa acha que obra só dá problema, né? A gente fala, pô, mas problema. Não, não é isso. É que a gente quer trazer algumas coisas que nem sempre é discutida no dia a dia mesmo. Às vezes você vê aquela fissura, você vê aquela trinca, aí você vê, nossa, é estrutural. Às vezes não é. Às vezes você acha que não é e às vezes é. Então a gente está trazendo esse tipo de assunto porque a gente passou uma temporada toda falando sobre como construir, como fazer, como deve ser feito, mas você às vezes chegou atrasado, né? A gente fez, ou a gente chegou atrasado, né? A gente chegou com o podcast ali depois que a pessoa já construiu e não teve todo esse know-how de dica que a gente deu aqui. E começa a surgir problemas, ou é uma casa antiga, ou é um imóvel antigo, ou tá passando por isso. Comprou às vezes o imóvel assim Comprou, às vezes, ou não comprou porque às vezes viu algo e assustou, isso acontece bastante, a gente já teve experiência E às nesse vezes caso. era algo tão simples de resolver, né? Algo tão simples, não tão burocrático, não tão dificultoso assim, e a gente achou legal trazer esse tema para que você ache a solução e fale assim, poxa, dá certo, tem solução, pessoal. A gente costuma dizer que na engenharia, na construção civil, na arquitetura, não há problema que não é solucionado. Só tem problema simples. Tem problemas complexos, assim como tudo na vida. Uma vez o Gabriel falou uma frase pra mim que eu marquei isso pra mim. A gente trabalha pra resolver problemas, né? Nosso trabalho é esse. Então a gente tá aqui, pessoal. Não é Justamente. só que vai dar problema. E também, assim, né? Enfatizar, você nunca tá sozinho. Tem sempre um profissional, né, especializado, alguém da área. Tá com dúvida? Chama um engenheiro, né? Chama um arquiteto. Procura alguém, né, da obra. Pra gente a pessoa consegue, né? Ter mais informações. Então, ela nunca vai estar sozinha. Mas é sempre bom se informar. Informação hoje é poder, né? Com certeza. E pessoal, hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai mostrar exemplos com fotos pra vocês. Então, se Vai ser aparecer mais a foto, vai ser interativo. mais interativa. A Bruna vai ser a nossa anfitriã aqui, ela que vai mandar no negócio hoje. Como sempre diz que as mulheres mandam, hoje tem 2 mulheres contra 2 homens. 2 que mandam e 2 que obedecem. Só a gente já tá craque nisso. Então a gente vai ter algumas fotos, que a gente vai trazer algumas patologias existentes de obras que a Bruna participou, a Bruna teve aí a experiência, e a gente vai trazer aí as soluções, como isso pode acontecer, o que aconteceu, o porquê aconteceu, como solucionar, tá? Então a gente vai ser bem interativo hoje, então fiquem à vontade aí também para você mandar os directs, se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar aí podendo Pode responder mandando para mensagens, vocês. né, com algumas dúvidas, Isso. às vezes conforme for surgindo o assunto, tem alguma imagem, alguma situação que tá acontecendo também, Sim. manda lá, deixa lá registrado, a gente entra em contato. Manda né? foto também, se quiser. Ó, tô com a parede assim, é parecido. Gente, estamos aqui para solucionar o problema, beleza? Você Todos sabe, nós aqui vai estar disposto a Com responder, né? certeza. Estamos à disposição. você sabe que pra solucionar o problema, a gente não necessariamente precisa saber a causa. Vários problemas, eles lá no balcão mesmo, pelo problema, ele assim, ó, pra resolver, isso aqui resolve. Uhum. Sim. Agora, quando a gente precisa saber a causa? Modo quando a gente, investigativo. quando a gente tem que delegar um culpado. Então, É. por exemplo, quem vai pagar? O cliente que vai pagar?
Tá bom, preciso saber quem foi. Então vai lá só e resolve. Uhum. Agora, quando a gente precisar determinar qual que é a causa, que é um trabalho muito mais investigativo, fazer um laudo, aí sim Aonde a gente... nasceu o problema, né? Pra dizer, o problema foi pintura, o problema foi falta de impermeabilização, quem foi o culpado, né? Quando tem que falar o nome de um culpado, aí a gente tem que falar a causa. Senão, a gente só como resolve. A maioria dos problemas, por exemplo, infiltração. A resolução do problema vai ser a mesma, independente de qual for a causa. Uhum. Isso é verdade. Bom, pessoal, a gente vai abordar alguns temas específicos aqui. Acredito que no meio da conversa aqui vai surgir outros temas, outros assuntos, e a gente vai diluindo aí e vambora. Então, sentando no avião, vai começar a voar e partiu. Bruna, a gente abordou alguns assuntos aqui, que é sobre... O primeiro assunto que a gente gostaria de falar é sobre a armadura exposta. Né? A armadura não é aquela armadura de batalhador, não. Só a armadura que a gente quer dizer são os ferros ali, os vergalhões, que às vezes você passa ali, tem uma viga, ou tem uma coluna, uma parede que às vezes é um imóvel mais antigo, ou uma estrutura mais antiga, ou sofreu um atrito, e essa armadura ficou exposta. Existem problemas com isso também, não é somente devido a desgaste, mas pode ter um problema por dentro que pode causar isso também. Gostaria que você falasse um pouquinho e discorresse um pouquinho disso daí pra gente. A armadura, ela vai estar resistindo aos esforços, principalmente de compressão. Sim. Né? De tração, né? De estar sendo puxado. Perfeito. Então, se essa armadura ela não tiver ali em quantidade suficiente, a estrutura vai estar prejudicada. E o concreto, ele serve não só para resistir aos esforços de tração, mas para proteger essa armadura. Então, a gente tem o que a gente chama de cobrimento. Tem que ter um tanto de concreto ali, não deixando o ar entrar em contato, porque metal a gente sabe que ele vai oxidar. Certo. Sim. Quando esse metal oxida, quais são os problemas que isso pode causar? O primeiro deles, conforme vai estar oxidando, não é mais metal. Ele vai estar... não vai ser enferrujado porque não é ferro, Sim. mas ele vai estar oxidado mesmo. Então, ele não vai ter a mesma propriedade. Uhum. Então, a gente vai diminuindo a área de aço, diminuindo a quantidade de aço disponível ali naquela estrutura. Uhum. Esse é o principal problema. Então, a Certo. estrutura tá corrompida e poder cair. Mas esse aço oxidado, ele vai mudar a coloração. Então, se molhar alguma coisa, essa coloração vai manchar a parede, por exemplo. Então, aí a gente tem uma série de problemas que vem na sequência, que não são tão graves quanto o estrutural, mas que também afetam a estética, porque a casa, a gente gosta dela bonitinha, né? Ah, Sim. Mas, por exemplo, você vai ver um imóvel que é antigo, vamos colocar aí, e você vê aquela parede com armação expostas. Uhum. Nem sempre, como eu disse, nem sempre foi algum atrito que aconteceu ali, bateu, soltou o concreto, alguma coisa do tipo. Pode ter sido um problema anterior, de repente ter uma tensão muito forte ali, aquele concreto se rompeu e soltou. Ou até mesmo, como a gente já vem falado, muitas vezes o pessoal usa muito aquelas ferramentas de alto impacto para fazer reforma. Apartamento acontece isso, vou soltar o piso, vem com aquele martelete pesado e o pessoal sai tacando o martelete lá. Isso é uma coisa que a gente nem recomenda quando é feita obra em apartamento. Isso também pode ocasionar essa armação exposta, correto? Correto. A armadura exposta de forma breve, então a gente tá lá fazendo uma reforma, ela ficou exposta, e 2, 3 dias eu já vou cobrir, não tem problema nenhum. O problema, que nem você falou assim, se ela foi exposta com a utilização de alguma coisa que vibra, então com a vibração mecânica do martelete, qual é o problema? Que o aço solte do concreto. Então ele não vai ter mais a coesão que vai ter entre um e outro. Sim. Então ele já não vai estar cumprindo o papel dele. Então se ele se soltar lá dentro da estrutura, às vezes ele não vai estar visível. Mas um não está mais em atrito com o outro. Perfeito. Então ele já perdeu boa parte da força que ele estaria atuando ali. Entendi. Acho que é muito comum também. Posso? Pode, Claro, fica à vontade, Isso é dia a dia nosso também, né, na loja. É muito comum a gente ver o pessoal montar caixaria, né, para fazer colunas, vigas, baldrame e tudo mais. E nós vendemos na loja os espaçadores. É um espaçador circular, né, uma rodinha ali e tal. E ela encaixa o vergalhão no meio. E ela garante que o vergalhão ele vai estar no mínimo a X centímetros de distância ali da caixaria, né? Porque quando você preenche com o concreto, ele vai estar com esse espaço. Mas é um cuidado que a gente vê que a maioria dos profissionais não toma na hora de fazer a caixaria, né? Então o que pode acontecer? Imagina você uma forma lá em formato de U, que é a madeira ali esperando receber o concreto. A hora que você solta a armadura de ferro, ela vai encostar na base, né? Sim.
Então você está beneficiando ali para ter esse problema mais para frente, né? Porque ela vai estar muito próxima da parede ali do concreto, né? Sim. Então o ideal é justamente usar esses acessórios que são muito simples, né? Coisa de centavos você usar para que você posicione a ferragem no local correto, né? Isso acontece com as colunas, vigas, baldrame, também com malhas, né? De piso, quando você vai Sim, fazer o contrapiso. contrapiso, né? É muito comum a gente ver isso também, que aí ela acaba ficando mal posicionada, né, Bruno? Então aí pode ocasionar isso que a gente acabou de comentar aí, né? Pessoal, é isso que eu falo. Você usando ferramenta certa, acessório certo, com o profissional correto, não tem como dar erro. Não tem, tá? Se der erro, tem algum problema. Toda patologia, né, Bruno? A gente entende que toda patologia, ela teve alguma negligência anterior. Sim. Tá? Seja ela na hora de fazer, ou seja ela na hora do cuidado mesmo, da pós estar pronto, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, as patologias, elas são por falta de algum processo que tinha. Antigamente, a gente tinha muita patologia pela qualidade do material. Então, a areia, o cimento que não tinha uma qualidade boa. Hoje, eu acho que faz muito tempo que eu não ouço uma patologia que vem em decorrência de uma falha de material. A tecnologia hoje na engenharia, na construção civil, ela é totalmente avançada para evitar esse tipo de problema, porque a engenharia e a tecnologia, ela vai caminhando junto, vai surgindo problemas, o pessoal tem que solucionar. Como? Às vezes esse problema, inventaram espaçador, porque estava acontecendo muito problema. O pessoal foi, o que a gente tem que inventar? Inventamos espaçador e vamos resolver o problema. Só fazia em obra antigamente. E só. Muito mais fácil comprar. Sim, Pronto, é mais barato, né? Sim. Isso. Sim. Isso Posso é. puxar outro gancho aí nesse assunto? Vamos, claro. Eu acho interessante isso que a Bruna falou em relação à qualidade dos materiais, né? Como eu já falei da outra vez, e tenho o maior orgulho de falar isso aí, que eu trabalhei uma época lá com o pessoal do Centro Cerâmico do Brasil, lá no CCB, né? E eu acompanhei ali o nascimento, ali na época da norma de desempenho de edificações, né? Inclusive um abraço para a doutora Ana Paula aí, minha chefe, né? Tenho maior admiração por ela aí. Que todo o pessoal do corpo técnico lá participou da elaboração, né, dessa norma aí, junto com outros organismos. Então eu acredito que assim, hoje, para você colocar um produto aí de construção civil no mercado, com uma responsabilidade jurídica aí, né, de você, responsabilidade civil mesmo, né, de você estar colocando um produto que vai construir algo que pode um dia machucar alguém, né? A qualidade dos produtos hoje em dia eu acho que é uma coisa que não é tão preocupante, né, Bruno? Porque você pega marcas de cimento, argamassa, bloco estrutural, tudo é certificado por norma, né? Para você poder vender o produto. Sim. Só que o maior ponto aí de preocupação é justamente a implementação disso, né? E a mão de obra que nem sempre é qualificada, né? Na Sim. maior parte dos casos é pouco qualificada, né? É onde peca, né? Que é onde está o risco aí, né? Sim. Muito bem. Do sistema todo, né? Você gostaria de mostrar um exemplo de fissura? Você tem pra gente aí? Ô, Bia, você põe pra gente, por favor? E sobre a Se questão começar da... a Fissura não, desculpa, de vergalhão. da armadura. Aqui Isso. é um caso claro, que ó, olha aqui, ó, olha onde tá a forma, tá vendo ali? Volta Consegue um pouquinho, voltar? Bia. Se quiser deixar Esse estático, daí- né? Deixa deixar estático. nessa. Aqui, ó, tá lisinho, tá vendo? É a Sim. forma. Ou seja, isso aqui tava encostado na forma. Não usou Não usou o espaçador. não usou o espaçador. É. E aí, ó, já tá Quebrou oxidando, aí, olha aqui já a tava corzinha que eu encostado. falei, ó. Sim. Vai escorrendo. E como corrigir isso, Bruna, caso isso aconteça? Tem uma forma fácil, tem produto, tem solução? Solução sempre tem, né? É. A gente vai entrar naquele caso que a gente sempre fala. Quanto isso vai aí. custar? Quanto vai custar, isso aí. Solução Sim. sempre tem. Vamos lá, nesse caso aqui, o que a gente primeiro teria que fazer? Teria que limpar toda a parte oxidada com um jato de alta pressão mesmo, tá? Então limpa isso aqui tudo. E aí, depois de limpo, a gente vai analisar. A área que sobrou, ela é suficiente? Porque, é claro, vai perder um pouquinho de área. Só que provavelmente, pelo tanto que eu tô vendo aqui, vai estar dentro do que seria o nosso coeficiente de erro. Uhum. Então, depois a gente teria que ver aqui como que a gente vai fazer uma camada, se isso aqui for... Isso aqui tá me parecendo uma laje, né? Não parece que tá em pé. Tá parecendo que é o teto? Parecendo que é. Sim. Então, aqui a gente Aparentemente, teria que ter 2,5 centímetros de cobertura. Então, a gente Uhum. teria que jogar 2,5 aqui pra nivelar, fazer em tudo, né? Sim. Perfeito. Então, ia acabar tendo um custo alto pela área.
Ou você ia fazer talvez só uma faixa aqui? É como se fosse uma viga, um ressalto somente aí, Isso. né? Se for uma laje, Teria depois que for um estudar. forro de gesso, beleza, né? Agora se isso ficar exposto aí Aí não precisa nem dar acabamento, só faz um bolo Isso, assim. Uhum. Não, mas basicamente, por exemplo, você pegou um caso desse para analisar, né? Ela ficou ali exposta por X tempo, né? Se corrigir rápido, né? Nem chega a perder Isso. área de aço. Porque Então, pra estar nessa situação, já faz tempo, né? Já. Porque o aço, pra ele chegar nisso, Já tá demora, borrando né? aqui, ó, o bem concreto. corroído, né? É. Então você iria medir ali o quanto ele foi prejudicado de parede, Isso. vamos dizer assim, né? Vamos dizer que fosse uma barra de 10 milímetros, você mediu ali, tá dando, sei lá. 9,8. Isso. Então comprometeu X% do vergalhão. Isso. Ia fazer um cálculo de carga, o quanto de peso ele teria que sustentar e o quanto pode ser que ele foi prejudicado, né? E Isso. chegar numa conclusão se precisa ou não fazer um reparo, né? Isso. Ou se é só proteger ele para que não continue o processo de corrosão. Sim, Há, sim. há necessidade, às vezes, dependendo se foi muito afetado, de fazer um reforço com outros vergalhões. Sim. Entendi. Aí vem quebrando com a talhadeira. Faria Não é caso com de martelete, troca. Com martelete. Não, É, é seria E caso de coloca troca mais mesmo? uma barra. Não precisa trocar. Você Vai limpa reforçar, esse. Só né? reforça. Isso. Isso. Aí você vem com a talhadeira aqui e coloca mais um. Então, aí isso. Teoricamente, você teria que repor o que foi perdido aí, né? Isso. É. Que foi perdido pela oxidação, Sim, né? isso Sim. pode acontecer tanto em viga, coluna, Qualquer lugar. qualquer lugar que tiver um reparo. Isso. Pessoal, é isso, entendeu? Apareceu ferro ali, não é normal. Tá? E quanto antes corrigir, melhor. Sim, É porque isso Porque, afeta assim, a apareceu- estrutura, né? Vamos supor, eu tô Diretamente. fazendo a obra e aí eu deixei aparente. sim. Cara, não vai precisar reforçar, é só cobrir, não vai dar Sim. tempo de Uhum. oxidar. É. A questão é, vou pausar a obra um pouquinho. Cara, tampa, Sim. porque depois o trabalho vai ser maior. Vai. Sim. O gasto vai ser muito Sim. maior. Então, pessoal, é isso aí, ó. Apareceu um ferro na parede, minha casa tem 20, 30 anos. Cara, é passível de solução, tem solução, mas é aquilo que a Bruna falou. Quanto vai custar, como vai ter que ser feito. Quanto e antes, melhor. quanto antes, melhor. Não deixa Bruno, isso... Uma dúvida que eu acho que seria bem interessante. Por exemplo, quando eu construo um muro, né? E é comum o pessoal deixar um arranque, né? Uhum. As pontas ali sobrando para depois, se você quiser continuar, você faz a amarração. Uhum. O que seria recomendado para proteger esse vergalhão que fica exposto ali? Então, Tem algum tipo de você pode fazer uma camada de um concreto magro, mais leve, que né? depois com a talhadeira rapidinho você vai batendo, ele vai soltar. Eu já vi bastante o pessoal, ele vem e forra com lona, e aí fecha bem fechado, com lona em excesso, Para evitar a ação ali de... pra evitar a ação. Entendi. Então, se ele não oxidar, não tem problema. Só não pode deixar ele... Porque assim, qual que é o problema de deixar ele com o arranque, com ele pra fora, né? Tem o muro construído até uma altura e tem o arranque pra um segundo andar, por exemplo. Sim. A parte de cima vai deixar oxidar por dentro. Então, não só a parte exposta vai estar prejudicada, mas Sim. a parte que tá coberta, porque ele vai oxidando pra dentro também. vai. Esse pedacinho aqui, eu teria que abrir uma área aqui pra olhar essa área. Porque não vai estar só oxidado aqui. Vai ter mais pra dentro também. Então, o ideal, ao invés de deixar o arranque exposto, seria subir a coluna até o ponto desejado e no finalzinho deixar um concretinho mais leve ali, Isso. para que quando for fazer o Um arranque, concreto que a gente consiga quebrar na mão aí facinho quebra mais depois. fácil. Ou melhor Legal. ainda, cara, faz um planejamento, contrata a gente, compra material na Consuelo, faz tudo, pessoal. Isso aí. É melhor. Uma porque brincadeira, também mas... acho que nada mais é que o que ocorre, essa oxidação, é justamente ela ficar no tempo, né? Não tem. Sol, chuva, umidade. O problema do não ar. é ela aparecer rapidinho ali. O problema é o tempo que O ela tempo. fica Sim. exposta. E tem patologias como essa, acredito que de repente foi pós-obra ou demorou um tempo pra fazer, mas tem patologias que acontecem como isso, né? A pessoa, vou construir uma parte e depois eu construo o restante. Aí depois o muro cai, mas nossa. Nossa, mas não foi feito direito. Não, deixou arranque, deixou o ferro Nossa, exposto. 20 anos atrás, coloquei um vergalhão de meia aqui. Tão forte. É. Essa aqui, você vai lá ver, tem 6. 6 milímetros. Tem, mas tem, acho que tem mais Gostei. uma foto, né, Bia? De alguma coisa. Vamos ver se tem alguma foto. Isso daí é de umidade, né? Esse já é a próxima. Se Esse quiser é o mostrar próximo. as fotos primeiro? Vamos falar. Isso daqui é uma foto de umidade ascendente, Bruna? Isso. Legal. É o próximo. Esse. Pode deixar nesses dois? Isso. Sobre a umidade ascendente. É uma coisa que, assim, é uma coisa que assusta. O pessoal vê uma água na parede, o pessoal, meu Deus do céu, tá tudo lá.
E na minha opinião, é um dos problemas que eu acho que dá mais trabalho você achar a causa, né? O local. Porque a água a água às vezes é um furinho de nada, ela sai, e aí às vezes o furo é aqui e tá a umidade ali, porque é o escape dela ali, né? Que a água ela percorre, né? Percorre, né? Então, a umidade ascendente, né? Que a gente vê essas umidades, tem a questão que é falta talvez de permeabilização na hora da execução de fazer o muro, a parede, o contrapiso ou qualquer coisa do tipo, que aí entra a falta de permeabilização. Aí também tem a umidade que ela vem de solo, tem que vem de baixo, tem a umidade que ela vem devido a um vazamento, tem a umidade que ela vem às vezes por causa de uma água fluvial, que a calha deve estar mal feita, ou o telhado mal feito, ou já está deteriorada, a calha entupida, o pessoal muitas vezes não quer subir no telhado para limpar a calha, né? Então isso acaba acontecendo. Às vezes vocês acalham numa dimensão menor e a água da chuva, hoje a gente vê que às vezes a chuva vem demais, né? Devido a antigamente. As causas são inúmeras, né? Causas são inúmeras. Eu, por exemplo, na casa que eu morava antigamente, é uma casa de 30 anos que foi feita. A calha foi dimensionada para a época daquela época. Se a gente for pegar as calhas de hoje, você vê que elas são uma dimensão um pouco maior. Porque as chuvas eram menores, são né? Totalmente diferentes. Tinha né? menos volume. Isso. E vamos falar um pouquinho mais. Problema: mancha e umidade pede paredes e muros. Pode ser ocasionado, como eu disse, por baixo, por causa de um vazamento hidráulico, ou por causa de um vazamento que está vindo de água pluvial ou coisa do tipo. Por quê? O que isso acontece? Vamos... Quando ela é no pé da parede, geralmente ela tá vindo de baixo. Então, vazamento, isso que você tá falando da calha, geralmente não é esse padrão aqui. Consegue voltar, será, a foto? Volta uma foto, Bia, por favor. Essa aqui, ó. Tá vendo que ele tem um padrão embaixo inteirinho. Ele tá assim, aqui não tem cano, não tem nada. Então, isso aqui foi porque, não impermeabilizou o baldrame, a fundação que tem ali embaixo. 2, esse muro, no reboco, até 1 metro, eu gosto de impermeabilizar até 1,20. Eu sei que de 1,20 não passa. Também faltou essa impermeabilização. Se vocês olharem, dá pra ver a terra úmida aqui. Que a terra com a vegetação, ela segura bem a umidade. Então, assim, esse muro aqui nem deve ser muito antigo. Essas marcas aqui, elas nem são tão antigas. Você pode ver aqui, ó. Tem até pintura, mas ó, pintura descascando aqui. Sim. Bruna, tem uma informação que uma vez um fabricante passou para nós, que inclusive quando eu trato sobre isso aí com o cliente no balcão, eu gosto sempre de falar. Que, inclusive, você pode validar agora, se isso é verdade ou não, né? Vamos lá, hein? Vamos lá, hora da verdade. Se não for verdade, eu vou parar de disseminar isso aí. Que tem uma questão que, assim, esse tipo de umidade, por ser ascendente, né, como a gente tá falando agora, nada mais é do que a água, né, vinda do solo, que ela evapora e ela procura caminho dentro da estrutura e ela fica ali, né? E conforme bate ali um dia todo de sol, pode ser que essa parede ela vai secar um pouco. Só que aí no ciclo de dia a noite, essa umidade ela sempre vai estar presente ali, porque tem água no solo. Ponto. Informação que precisamos validar. Existe uma questão aí relacionada à pressão, né? Que é por isso que esse tipo de umidade, ela sempre vai ocorrer até 1 metro e alguma coisinha, né? Isso. Acima disso, você não vai ver essas marcas de umidade, porque aí ela já vai estar evaporando por conta dessa diferença de pressão. Sim. Isso é verdade ou é mentira? Não, é verdade, porque como que ela faz pra subir, né? Não é o natural dela subir. Alguma coisa tem que estar... Antigravidade, né? Antigravidade, exato. Então, sim, é em relação à pressão. E assim, o pessoal fala que 80 centímetros seria suficiente. Mas eu já vi chegar em 80 centímetros. Então, o ideal é reforçar. 1 metro, o ideal é 1 metro. Eu gosto de fazer até 1,20. Só pra garantia. Só por garantia, Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito. As pessoas lavam. E uma coisa sobre água é que o problema não é a água, ela estar constante num lugar. É a variação. É ter água, não ter. Ter água, não ter. Ter água, não ter. A maioria dos materiais... Sabia que madeira, se ela ficar constante na água, ela não estraga? Sim. O problema fica sobe e desce, com água sem água. Esse é o problema. A maioria dos materiais é isso. Então, é o que você falou. Tem a água e o sol seca. Aí depois ela sobe de novo. Aí depois seca. Fica aquela questão de...
como eu posso dizer assim, quente, frio, vamos colocar quente, frio, vai sofrendo aquele choque, aquela questão de compressão. Isso. Essa questão, Isso. né? Bem E isso. tem legal. tanto a água que bate externamente, que é ali incidente, né? Tipo chuva, ou lavar o quintal, alguma coisa. Mas também a situação que a própria terra, né? Quando não impermeabiliza, aí a água não tá nem por fora, tá por dentro. Essas marcas Nesse aqui caso, é né? dela por dentro. É que o puxando. baldrame não tá Isso. impermeabilizado, tem aquela camada impermeabilizante, puxa aquela água do solo. E a própria água, às vezes, por exemplo, aqui às vezes o baldrame tá impermeabilizado. Só Uhum. que o muro não. Sim, Então, assim, tem que estar os dois. Sim. Só um não adianta. perfeito. Porque ele tá encostado aqui na terra, né? Uhum. Esse problema, Bruno, vamos dizer que esse problema surgiu. Uhum. Vamos lá, qual correção disso? Esse aqui, independente da causa dele, a correção é a mesma. Então, independente se é o baldrame que não tá impermeabilizado, o muro que não tá impermeabilizado, o que a gente tem que fazer aqui? Descascar ele pelo menos até 1,20 m e fazer o que a gente chama de barrado. Então, impermeabilizar ele até 1,20 m. Descasca até o tijolo, Descasca até o tijolo, refaz o reboco. até chegar ao tijolo. Aí E o pra produto. baixo do piso também, né? Até o baldrame, né? Isso, Você até tem que onde chegar você até o conseguir... Nossa, se tiver piso aí, Tem muito caso, bom, a gente vê isso diariamente, né? No Uhum. balcão, assim, o pessoal construiu uma casa, acabei de fazer tudo ali, um corredorzinho lateral e tal. Cara, uma fissurinha de rejunte, às vezes, é o caminho ali que a água vai percorrer, né? Uhum. E é uma tristeza total, né? Porque não tem o que fazer, né, Bruno? Não. Por mais que você refaça o rejunte ali, a água já entrou, né? a água já entrou, já deu problema. Então, tem que retirar o piso, cortar o contrapiso, né? Chegar até o baldrame A mesmo, gente né? pode tentar, é aquela coisa assim. Dependendo da quantidade de água, ela não vai ser suficiente para soltar as nossas peças de porcelanato com uma Uhum. boa argamassa que a gente tem hoje. Então, o que a gente pode tentar fazer é fazer essa água ficar presa para dentro. Como você falou, por causa da pressão, ela não vai ter pressão para passar de 1,20 m. Então, se você fizer uma combinação de faz o barrado, por exemplo, ou refaz todo um reboco, colocando um reboco projetado, que a gente tem hoje, que ele já vai estar inteiro impermeabilizado. E aí você pega o rejunte e coloca, por exemplo, o rejunte epóxi. Você vai pressionar essa água pra dentro. Ela não vai ter... Ela não vai aparecer ali. Não vai aparecer. Porque o que faz isso aparecer também e dar essas manchas é a água em contato com o ar, né? Isso. Se ela não tiver contato com o ar, ela vai evitar isso. Ela vai saindo, então ela vai descolando a pintura. Sim. E aí, assim, usar uma pintura que vai ser resistente a essa pressão que tá vindo. Então, Sim. uma tinta emborrachada, por exemplo. Então, você faz uma combinação de fatores pra tentar não mexer na cerâmica. Sim. Posso fazer meu jabá aqui? Isso que eu ia perguntar agora. Isso que eu ia Um perguntar, vem com Gabriel. a técnica, outro vem com os vamos lá. produtos. Não, eu tô pensando já na prática. Se Tá surgir isso certo. no balcão lá, você tem produtos que são específicos Sim, pra esse e tipo. é muito simples mesmo, como a Bruna falou, né? Dói no bolso, dói, a gente tem que mexer, né? Quando Mas tem assim, a remediar. solução que a gente sempre orienta primeira coisa, vai estar uma área de quintal, enfim, a terra ali tá exposta, aproveita e abre, né, Bruno? Pra baixo. Ah, sim. Aqui, Né? nesse se tá caso, aberto já aí, faz até lá meu, já embaixo. faz. Uhum. Só não abre se for algo que vai ser muito trabalhoso e Interna, custoso. a parede interna, Isso, ali já. por exemplo, a parede no quarto, na cozinha, já tem móvel montado. Então, assim, cara, vai ser muito dolorido abrir, então não abre agora, né? Vamos tentar No mitigar. caso do móvel, talvez compense desmontar o móvel, a Sim. gente colocar... E vai ter, né? Porque senão o móvel é madeira, vai acabar danificando. Aí a gente vai lá e Alguma coloca opção até alguma de já- proteção pra esse móvel. Isso. Então, assim, Uma lona que abre, seja, né? né? Remove toda a camada ali de reboco, até chegar no concreto do baldrame, até chegar no tijolo mesmo, cerâmico ali. Uhum. E aí faz o quê? Primeira camada, uma polimérica. E aí você tem que escolher ali o cenário específico. Você vai usar uma polimérica flexível ou uma semiflexível. É isso? E o que vai dizer se é uma ou se é outra é a previsão de movimentação da estrutura ali. Não é isso? Então, até se você puder me ajudar, o que seria um exemplo de um cenário onde é obrigatório eu usar uma flexível? Tá. Vamos lá. Impermeabilizante, a gente tem impermeabilizante. Qual o impermeabilizante mais barato você tem aí? Preço. A polimérica? Polimérica. Não, vamos usar Tec- aí um clássico aí, um Vedatop, um Isso. Cortatop, Denvertec, o pessoal conhece, Tec Plus da Legal. Quartzolit. Só pra Tec gente Plus. falar em preços, assim, qual que seria Ah, os hoje rígidos? vamos falar que a gente tem aí um Incor lá, um Cortatop 1000. É um produto bem competitivo aí. Tá. Custa, o quê?
Olha, eu vou me entregar aqui se eu falar errado. Hoje, né, julho Pode de colocar um pouquinho 2024, mais. R$70 uma caixa. Assistiu Hora da 65. Obra ganha desconto? Então, vamos falar isso, né? Uns R$70 em média aí, um produto nessa linha do semiflexível. Nem vou chegar em manta, nada desse tipo. Sim. Um impermeabilizante pra piscina. Um flexível fibras. Um Vedatop Flex hoje, R$300 uma caixa. Tá. Então, como que a gente vai decidir Quase 5 vezes mais o preço. qual impermeabilizante a gente vai usar? Vai usar o mais barato, Sim, que vai resolver o meu problema. perfeito. É isso. Então, Só que às vezes a pessoa também fala assim, poxa, mas vai realmente resolver uma barata? preciso colocar um preciso impermeabilizante de piscina aqui? Não. Não necessariamente. Não tem a pressão que vai ter um Não, mas reservatório, Quais que vai são ter... os cenários onde eu preciso me proteger dessa forma? Piscina, Tá. óbvio. Sim, Um local onde vai ter água constantemente, né? Isso, que é a pressão positiva que a gente chama. Certo. Mais algum caso específico? Reservatório. Reservatórios, né? Isso. sim. Ok. Porque perfeito. é assim, ó. O impermeabilizante, como que a gente vai escolher? Primeiro, ele tem alguma movimentação? Então, dilatação, a própria laje, quando tá carregada ou não tá carregada, ela vai ter uma movimentação. Então, não tem um rígido o suficiente. Sim. Perfeito. Quando vai movimentar? Então, quando tem ação do sol, quando é uma estrutura maior que 3 metros quadrados, que a norma fala, então 3 metros quadrados. Então, um banheiro, por exemplo, se você vai... Ele tem uma área até 3 metros quadrados, a área que você vai impermeabilizar, o rígido funciona. A não ser que tenha algum outro cenário, por exemplo, do sol, por exemplo. Perfeito. Interessante. Aí, outros pontos que a gente tem que levar em consideração. Esse impermeabilizante, ele precisa manter a potabilidade da água. Num banheiro, se a água que tá ali, ninguém vai consumir aquela água. Sim, Mas um reservatório vai. Sim. perfeito. Não pode contaminar a água ali, Sim. né? Tipo alguma coisa que se Isso. desprender dele. Né? Exatamente. Sim, Ele não pode, por exemplo, se ele ficar visível, porque tem alguns impermeabilizantes que eles já são a camada protetora também. Só, Ele não pode alterar a coloração. só uma Sim. pergunta, você falou dos 3 metros quadrados aí, do rígido pro flexível. 3 metros quadrados é a área que você vai cobrir. A área que vai cobrir, não a área do ambiente todo. Tá, então vamos dizer que a gente tem um piso de um contrapiso de um banheiro ali que tem 3 metros quadrados. Eu faço a soma desse metro quadrado do piso mais a parede ou não? Não, Na a área, área né? é na A laje. área que você vai cobrir. Por quê? Você pensa assim, que deu... Imagina que isso aqui tem 3 metros quadrados. Desse ponto pro ponto mais distante, Sim. o tanto que ele vai Movimentar, né? não é suficiente para quebrar a impermeabilização. Perfeito. Certo. Legal. Pode Interessante. continuar o raciocínio aí. Porque... Acho que é eu que estava fazendo. É. Então, assim, Perdão. né? Tiramos todo o reboco, chegamos ali no osso, né? Sim. Ou no concreto do baldrame, ou no tijolo ali, cerâmica, ou tijolo de concreto, enfim. O que tiver ali. Primeira coisa, 3 demãos cruzadas de argamassa polimérica, que é o impermeabilizante, certo? Respeitando o tempo de cura, bonitinho, tudo mais. Fiz isso, agora eu vou fazer um reboco novo, certo? Como eu já tenho esse cenário de umidade aí, eu vou caprichar e Colocar vou um usar aditivo. também um aditivo, né? Eu Sim. não vou sair só usando Reboco normal. um né? reboco convencional. Uhum. Mais um mito aí, né? Eu posso usar cal ou melhor usar um aditivo? É melhor usar o aditivo. Né? Posso combinar o aditivo impermeabilizante com o aditivo de amaciante da massa? Por exemplo, um Vedacite e um Vedalite na mesma massa de reboco? Tem que ver na especificação do material. Certo. Aí, quem vai saber dizer é o pessoal lá da loja, o pessoal do fabricante, ou ler o caderno técnico Legal. pra saber se não tem nenhuma interação. Esse Nós aditivo temos- qual que seria, Gabriel? Nós temos produtos hoje que combinam as duas funções, né? Que ela dá uma maleabilidade melhor para a massa, deixa ela mais macia e tal, do jeito, Sim. no ponto que o pedreiro precisa. E ela também é um aditivo impermeabilizante. Então, na hora de escolher aí, é bem interessante. Até questão de economia, né? Com Sim. um produto só, você acaba resolvendo mais que um problema, né? Sim. E evita Então- que o pedreiro vai querer colocar mais água, Exatamente. porque a gente calcula o traço lá bonitinho. Aí ele vai lá e coloca mais água e muda o traço. Por causa Exatamente. de deixar a massa mais mole. Mais né? fácil. É. E também tem a questão, talvez, né? Acho que seria muito detalhe, né? Entrar no mérito aí da questão da areia que está sendo utilizada, né? Porque a região nossa aqui de Rio Claro, a maioria das areias, vamos dizer, areia fina e média, né? Que é usada para rebocos, são areias que são originadas de rio, né? Sim.
E tem material biológico, né, Bruno? Uhum. Então, tem casos que isso tem que ser levado em consideração também, né? Sim. Porque se você está usando uma areia que tem material biológico, pode ser que isso aí um dia vai nascer uma colôniazinha ali de fungo, alguma coisa do tipo, imagino eu, né? Mas, como você está usando junto com cimento, isso aí não é problema, né? Vai matar Sim. ali, vamos dizer, né? Uhum. Mas também pode ser um ponto de atenção, né? Dependendo do caso. Aí, feito o reboco, legal. Talvez a gente já resolveu o problema da umidade que está vindo de baixo ali, né? Porque mesmo se ela estiver subindo pelo tijolo, eu já tenho impermeabilizante, o reboco já protegido. Ela vai ficar ali dentro. A água pode ser que ela até suba, mas ela não vai aparecer. Isso. É isso? Perfeito. E caso ela suba e não apareça, isso não danifica a estrutura. Não. Perfeito. Até porque dentro do sistema ali você vai ter a questão a coluna, ela é estruturante, né? E a parede, geralmente, ela é uma parede de vedação, né? Sim. A função dela é só fechar, não sustentar algo, né? Uhum. É isso aí. E aí depois Perfeito. teria um cuidado extra aí, dependendo da exposição dessa parede, né? Por exemplo, na foto aí que a gente pegou de exemplo, provavelmente é uma parede de um quintal aí, né? Você tem uma área descoberta e tal. Se essa parede ela vai sofrer ação de chuva, sol, ela vai ficar exposta, talvez seja interessante a gente fazer uma proteção externa, né? Contra a famosa batida de chuva, né? Que seria uma tinta, no popular aí, uma tinta emborrachada, né? Sim. Ela vai estar preparada para receber essa água ali. Isso. Então também vão existir produtos para isso, né? Um Vedaprem, a gente tem lá o Mantacor, que são produtos que vão proteger a parede de ação externa da água. Basicamente, o que essa tinta vai fazer? A água que vai bater, ela vai bater, escorrer e Sim. descer. Ela não vai ser absorvida pelo reboco. É isso? Perfeito. Perfeito. Então seria uma solução completa aí, né? Isso. Pensando nessa parede. Aqui Legal. seria legal também a gente fazer um meio metro de um contrapiso, De um contrapiso, né? fazendo a beirada, também para não deixar essa terra tão úmida em contato Próxima. direto É, com o isso muro. também é uma questão estética também, porque por mais que você trate, Porque vai depois ficar vai sujo, né? ficar sujo, Vai né? É uma espirrar. questão Mesmo que estética. esteja com a tinta emborrachada, ele vai Sim. sujar. E pessoal, e esse barrado que ela tá falando de fazer aqui, talvez um Meio um metro de caminho, meio contrapiso, contrapiso. Tem que ser impermeabilizado também, né? Não adianta você impermeabilizar, tratar, fazer o negócio e impermeabilizar, Senão, né? esse Tem que caminho vai ficar Esse preto. caminho vai ficar preto, Acho que né? talvez esse seja um cenário bem comum, né? Quando a pessoa está construindo algo na divisa e o vizinho ainda não tem nada, né? Sim. É um terreno. Isso. E se você fizer um contrapiso ali, você está construindo no terreno vizinho, né? Você Sim. nem poderia Sim. fazer isso. A gente vê bastante pessoal usar lona, né? Bruno? Sim. Lona preta, de plástico, Sim. né? Sobe ela até um pouco mais do que a terra, bate um preguinho ali, né? Perfeito. Deixa um sarrafinho e a lona encostada. É. Isso também já resolve a questão da Protege terra. o seu muro. Sim. Porque a gente exato. pensa assim, eu não tô fazendo isso pelo meu vizinho, eu tô fazendo pelo meu muro. É lógico. Tá Essa certo. umidade pode estar saindo por fora, mas ela vai chegar uma Sim. hora que por dentro ela vai estar. E pessoal, lembrando aqui que a gente tá falando de tinta emborrachada, no episódio passado a gente teve o pessoal da Minas Tintas aqui, o Carlinhos e a Regiane. Quer entender um pouco mais de tinta? Ó, Carlinhos e a Regiane deu Acabamento dicas externo. sensacionais lá sobre alguns produtos disso aí, também como fazer. É. Ah, A bom, próxima imagem, ela é uma situação um pouco diferente, porque essa é uma área externa, né? Isso. A próxima é interna. vamos ver Essa. essa. Também está vindo da fundação. Se Uhum. vocês... É que aqui acho que a foto não tá muito boa, mas se vocês olharem, até o rodapé começou a pegar Sim. de madeira. Mas Entendi. as soluções seriam Basicamente basicamente a as mesma. A mesmas. mesma. Aí no caso aqui da interna, se a gente não quiser tirar o piso, Uhum. aí a gente vem e passa um rejunte epóxi em tudo. O pedreiro odeia rejunte epóxi, porque é difícil de tirar depois. Pedreiro, né? Tá Mas certo. eu acho que fica até mais bonito, porque como Sim. ele não é poroso, Uhum. ele não suja. Então se você usar um branco ali, a hora que você lavar, ele vai ficar branco. Não vai Sim. ser aquela coisa que você vai usar, aí 2, 3 meses que você tá morando na casa, ele já tá com a cor da terra, da cidade. Cartita. Acontece. Aqui até é vermelho. É verdade. Tem rejunte epóxi lá, ô, Gabriel? Na verdade a gente tem algumas alternativas aí, Isso até não aí. precisa ser tão radical assim. Né? Não, a gente tem produto, tem a linha de rejuntes acrílicos lá da Keracol, né? Legal. 99,9% impermeável. Caramba. E depois o próximo estágio aí seria Fugalite, né? Que seria um tipo de epóxi, mas é um produto um pouco mais, vamos dizer assim, mais prático, né? Uhum. Porque realmente, profissional sofre na hora de aplicar, né? Uhum. É, tem Aí mesmo, assim, né? a gente vai ter que ir ponderando o que o cliente ele pode fazer. Sempre lembrando que o cenário ideal é a gente
abrir aqui e trocar o piso. Exatamente. Uhum. Aí Sim. o cliente vai falar, pô, mas pra tudo isso eu não tenho. Sim. Sim. Tem que analisar o cenário específico, Isso. né? O trauma que vai ser fazer isso. Imagina fazer isso dentro de um quarto, né? Nossa. Sim, né? sim. E sim. fazendo isso, Bruna, não é um problema que pode voltar se fazer dessa forma que a gente falou. Não é tipo assim, tô escondendo o problema, empurrando ele com a barriga até o momento que eu achar o momento Se certo, vo- arrancar o piso e Se fazer. você fizer na casa inteira, não. A questão é que geralmente o que a gente faz? Vai fazer aqueles pedaços ali que tá... Só o pedaço que tá aparecendo. Entendi, Então pode ser que a gente corrija aqui e vai começar a jogar o problema pra outro lugar. entendi. Sim. Aí a gente vai conversar com o cliente. Cara, vamos fazer esse ambiente inteiro? Tem que fazer os dois lados. Uhum. Perfeito. Pode ser que esteja molhando aqui, mas lá ainda não. Uhum. A hora que a gente tampar aqui, vai começar a aparecer lá. Sim. Tem que tratar de uma forma completa. Isso. Pessoal, como a gente sempre tá dizendo aqui, cara. Tudo porque não gastou R$2.000 Uhum. lá Ah, na mas- fundação. Às vezes nem isso, né? Às vezes não tem nem. Isso que Sim, a gente sim, conversou no nosso episódio, quando a gente tava falando Sim. sobre impermeabilização, né? Às vezes só pediu 5 caixas, eu vou mandar 4. Isso, eu fiz até uma brincadeira. Entendeu? É isso, pessoal. Você quer ver um cenário que acontece muito? Parede de divisa com o box do banheiro. Ah, Sim. Então assim, eu tenho lá, sei lá, 2, 3 quartos, tem um banheiro no meio, a parede do quarto que faz divisa com o box, se o rejuntamento ali do box e a impermeabilização não foi bem feita, cara, isso vai ser um problema constante, né? Sim. Então, muitas vezes você fica tentando corrigir o problema lá na parede do quarto e não cuida Do do banheiro. box, que é onde está originando o problema. Sim, ali, né? sim, sim, sim. Uma- E Acha dependendo causa. do tipo de rejuntamento que você usou, é algo que a cada 1 ano e meio, 2 anos, você vai ter que estar sempre refazendo, né? Reaplicando, porque ele vai embora, né? Então tem que Uhum. manter o negócio bem feitinho ali, né? Sim. É isso aí, pessoal. Como a gente disse no começo, patologia, ela sempre tem algum problema que tá sendo surgiu por causa de alguma negligência passada. Então, usando o material correto, a mão de obra fazendo a coisa como a gente disse, dicas aqui. Sendo feito isso, não tem problema, tá? Comprando na ConstruF, melhor ainda, entendeu? Vamos defender o nosso amigo aqui. E assim, você sabe que aqui você vai ter as dicas perfeitas. Vamos passar para um próximo problema que às vezes assusta. Fissuras. As temidas. As temidas Ah, fissuras. esse aqui ainda tá tranquilo. Isso aqui reboco velho, né? Não sei o que e tudo mais. Fissuras Mas o cliente no não muro. conhece, olha e já fala, meu Deus. Meu Deus, a gente já chegou a ver cliente e fala, nossa, vou ter que refazer um muro inteiro, não sei o que. Não, isso daí, às vezes, dependendo do vezes, caso, vai. Fale um pouquinho mais sobre Fala um pouquinho elas, mais por sobre favor. essa, a gente chama de fissura xadrez, né? Isso. Que ela tem esse padrão aqui, que às vezes ele vai fazendo até o formatinho do bloco. Legal. Então, essas fissuras aqui, a hora que a água, ela fissura bem pouquinho. A hora que a água começa a entrar aqui, começa a soltar a pintura, começa a soltar o reboco. Ela começa com um problema, né? Não é um problema estrutural, Uhum. mas é uma coisa que se não corrigir, ele vai aumentando. Quer mostrar as outras fotos desse aqui? Passa a próxima, Bia, por favor. Então, ó, esse aqui é um caso nosso. Olha como a água entra dentro da fissura e fica. Sim. Então, aqui, pra corrigir, a gente... Isso acontece por quê? É, tipo, o que causa, O que causa por isso? exemplo. Vamos lá. Primeiro, Uhum. muita exposição ao sol, exposição à chuva, e aí essa diferença de dilatação por muito tempo, ou às vezes, dependendo da qualidade do material, por menos tempo, e vai causando essas microfissuras. Então, Mas a cê causa pode foi ver- porque usou algum produto não adequado aqui, Pode ou foi ser. feito de forma errada? Tem alguma coisa a ver com a umidade? Acho que mais por conta de não ter previsto esse cenário nesse ambiente, né? Tipo assim, você pode ter feito o reboco na casa toda da mesma forma, usando a mesma receitinha de bolo ali. Sim. Só que chegou nesse local, como a Bruna falou, aí vai ter sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva. Então, o mesmo tipo de massa ali não vai ser adequado, né, Bruna? Isso. Tem um item também que a gente vende bastante na loja, que são as telas de reforço para reboco, né? Que acabam ajudando um pouco nessa situação, né? Porque, assim, é uma coisa que, assim, a gente fala às vezes, né? Ah, você tem que prever dilatação, né? Ah, o seu piso tem absorção de água, o seu reboco... A pessoa olha e fala assim, cara, eu nunca vi minha casa se mexer. Minha casa não se mexe. A Não. terra também não gira, né? É concreto, é duro, mas assim, os materiais eles têm esse movimento, né? São Sim. microscópicos movimentos aí, né? Sim. Mas acontece dilatação aí, né?
E conforme ela expande e retrai, vai acontecendo isso aí. Tem que ter uma preparação, né? Exato. Diferenciada. Às vezes eu ouço isso e falo, pô, mas a terra gira, você sente a terra girar, cara? Não, é a mesma coisa, cara. Quando a gente fala pro cliente, ô, sua casa se mexe, quê? Tem o movimento, E às vezes chega a 1, 2 centímetros, não é Sim. tão pouco. Aí aqui o que ele tava falando da tela, então, porque em alguns pontos acontece, nessa casa aqui aconteceu nela inteira, então provavelmente foi uma falha na qualidade do material da execução, mas, por exemplo, em algum ponto o reboco pode estar mais grosso, e aí, a partir de um tanto, já tem que começar a colocar a tela estruturante obrigatoriamente, ou sabendo que aquela área também vai estar mais exposta ao sol do que outra, também. Às vezes, o finalzinho, a massa tava mais velha. Então, ele começou a aplicar e a massa já estava endurecendo. Entendi. Tava no Então, ponto errado. também São tem alguns fatores que fazem... Assim, quando a gente pega a casa inteira, é uma coisa. Mas quando pega, por exemplo, assim, por que só aquele pedaço? Porque ou não foi previsto que ali teria uma exposição ao sol. Tem gente que gosta de lavar a casa, você já viu? Já. Sim. Isso também é um Tirar fator. a poeira das paredes. Isso. Esse também é um fator. Outra coisa é, essa casa aqui tem frisos. Frisos devem ser impermeabilizados. E é muito difícil o pessoal impermeabilizar friso. Faz esse friso bonitinho, né? Pra dar uma decorada e não... E friso tem um impermeabilizante de friso. Legal. Dá pra usar outros modelos, né? Mas tem um impermeabilizante específico também. E como solucionar isso, Bruna? Quando tá nesse caso aqui, na parte simples, tá? Se for só o problema das microfissuras, uma tinta emborrachada é para aguentar. Agora, nesse caso aqui, a gente tinha outros problemas de umidade também, inclusive umidade ascendente. Aí, é tirar o reboco, e aí a gente vai passar o reboco projetado, que é o reboco que tem o impermeabilizante, nele inteiro. E aí a gente garante que o restante também, que era uma ação combinada, né? Eu já ia ter que fazer a impermeabilização no barrado. Sim. E ia ter que pintar tudo. Então, por que não? Já não tira tudo, faz um reboco mais fino, porque o reboco projetado a gente consegue diminuir a espessura, e aí fazer em tudo. Hoje tá muito na moda, vamos colocar assim, né? O uso de tinta emborrachada. Mas também não é só passar a tinta emborrachada, né? Acho que o a parede, de próximo qualquer slide. forma, tem que ter uma Dependendo do preparação, cenário, né? você corre o risco da tinta ficar uma borracha ali, mas ela Isso. se desprender da parede. Sim. Exatamente. Tem que Você colocar vai isso na perder consciência da pessoa, material, porque hoje, né? realmente, ela é muito soluciona muita coisa, né? Tinta emborrachada é uma tecnologia meio que recente, né? Sim, Vamos dizer assim, que Sim. no mercado, vamos colocar assim. Muita gente não acredita ainda, né? Falar, joga, tá louco? Isso daí é mentira, né? Cara, eu ganhei fui na Feicon lá em São Paulo, e eu ganhei um quadradinho, né? Aí o moço fala, estica. Aí você Sim. faz assim. Aí ele fala assim, agora coloca aqui. Aí ele tem um negocinho que fica com água em cima. Você estica o máximo que você quiser, tanto de força. É claro que ele fez pra mim, né? Porque o tanto que eu puxei. E aí ele coloca assim, continua impermeável. Legal. Então, É uma tecnologia bem interessante, né? ele vai ter níveis, igual o impermeabilizante, ele tem o nível de pressão que ele aguenta, esse também ele tem o nível que ele aguenta ser esticado, qual que é o módulo Sim. de elasticidade dele lá. Legal. Então, não são todas as tintas emborrachadas iguais. Sim. Vai ter a tinta mais barata, que vai ser para um caso simples, e vai ter uma tinta que vai ter uma resistência maior. E a gente vai ter que escolher o produto para cada caso. Por isso que é bom você ter um profissional para te dar Sim. orientação. Você Exatamente. não tem que Nesse- fazer 2 vezes, né? Sim. Nesse caso, assim, se for uma fissura mais simples, então lixa a parede, dá um tratamento e passa uma tinta. Se Isso. for um caso um pouco maior, tira todo o reboco, faz o reboco projetado e pra Isso. reforçar. Você pode impermeabilizar por baixo, tá? Não Sim. precisa ser o reboco Sim. projetado. E aí a gente tem que pensar que se for uma parede que tem sol direto, a gente já tem que trabalhar com uma Isso. pintura ou um Teto material estruturante. por causa disso, pra não acontecer de novo, né? Falar, Isso. beleza, não, vamos fazer igual. Meu, vai errar 2 vezes, já é ignorância. E depois, se quiser reforçar a tinta emborrachada também, aí você Isso. garante que isso daqui vai durar mais tempo, né? Mas é obrigatório a tinta emborrachada? Ou você acha que, tipo, Eu colocaria que é obrigatório, porque se a gente colocar uma tinta normal, o que pode acontecer? A água passa pela tinta e fica presa entre um e outro. Porque se é um caso de que é muita umidade, então bate muita chuva, a pessoa lava a parede, aí a água vai entrar e vai soltar a pintura. sim. Por Então a mais gente que vai você- resolver esse problema, mas a gente vai colocar outro. Sim. Por mais Sim. que você passe alguma coisa antes, ainda você continua
Porque tem Só gente vai que gosta de retardar. lavar. Você vai falar pra pessoa não pode lavar? Você só vai adiar Mas o é a problema. minha casa lavar. Mas uma hora ela vai então voltar. vamos fazer a tipo rachada. É verdade. E a gente É. tem que estudar também como que a pessoa faz, né? É a mesma coisa você falar assim, a pessoa, ela gosta de lavar o piso. Você vai ter que colocar um rodapé que possa molhar. Sim, Não vai ter jeito. É o costume da pessoa. verdade. Sim. Porque Tem gente que lava até a sala. tem. Sim. Aí a gente tem que pensar nos móveis que possam Eu já aguente um pouquinho mais. vi uma casa, quando eu trabalhava em marcenaria uns anos atrás, a gente falou pra cliente e a empregada tava junto, que o móvel era resistente à água. Resistente. Resistente. Sério. A empregada, sabe o que ela fazia toda sexta-feira? Arrancava tudo dentro do armário e jogava mangueira. Nossa. Cara, chegamos lá, Marcenaria? largava marcenaria. E na época, eu trabalhava com compensado revestido de fórmica. Compensado naval revestido de fórmica. Não é a prova da água, é resistente. O que aconteceu? A fórmica começava a descolar, né? Descolar. Aí chegamos lá uma vez, falou, meu armário tá estufando aqui. Eu falei, pô, impossível, cara. Chegamos lá, a empregada jogando mangueira. Eu falei, cara, você tá louco. Quando que você imaginar Como que a que você pessoa tá imagina? fazendo isso? E, tipo, cara, Você sabe que hoje em dia, quando você vai fazer o manual do proprietário, você vai dizer se ele é resistente ao ambiente. Aham. Então, a cozinha, se ele é O resistente. próprio banheiro também, o pessoal acha que sabe que é banheiro. Pode tacar água, né? Geralmente só o box, ele é uma área lavável. Sim. As outras áreas são resistentes à umidade. Numa Uhum. cozinha, por exemplo, ela é resistente à umidade, geralmente. Sim. Uhum. Tem que olhar lá no seu manual do proprietário. Você e pode ver. lavar a cozinha, né? Hoje, acho que a norma já coloca pra gente dividir se ele é uma área lavável ou se é uma área Uma resistente. coisa que eu sempre vi também em embalagens de produtos é usar o termo assim, locais aonde estarão previstos formação de lâmina d'água, né? Uhum. Que aí vai ter uma pressão de água. Isso. Sim. Que, por exemplo, o box do banheiro, um local que você vai lavar, ele vai formar uma lâmina d'água, né? Uhum. A água vai ficar ali, Por Por um um certo período, né? tempo. que seja por alguns Pressionando segundos, pra mas achar um ela espaço. Sim. ela vai encontrar um caminho para infiltrar, né? Então é bem, assim, é bem importante, né, essa informação Sim. aí, né? É, Eu porque lembro- você sabe que não existe nada que é 100% impermeável. Qualquer coisa, você fala, isso aqui Sim. é impermeável. Não, isso aqui tem... Entre as moléculas, tem espaço. Sim. E aí, quanto de pressão eu preciso colocar pra ultrapassar isso? Então, quanto maior a coluna d'água, né? Mesmo que seja Uhum. uma lâmina d'água, eu vou sim. ter mais pressão do que uma gota Sim. de água, Sim. por exemplo. Falando sobre permeabilizante, eu lembro uma vez que você falou que permeabilizante tem alguns que tem validade. Uhum, Tem todos uma têm coisa que validade. tem, né? Sim, todos têm Todos validade. têm, né? Tem uns que tem uma validade curta e tem uns que tem uma Isso. validade Eu aí. vi no mercado impermeabilizante de baldrame que dura, que tem garantia de 5 anos. Tem pra- garantia. Garantia de 5 anos. Ele vence e ele vence mesmo. Vence. 5 anos. E E aí? E aí? Tá dentro do que a norma exige. Daqui 5 no anos tem que mínimo. permeabilizar de novo, volta também. Ou vai acontecer algum tipo Vai de problema? acontecer a umidade ascendente. Ah, é? Caraca, velho. Bacana. Você tem alguns produtos também de permeabilizante e já tinha reparado também isso, né? Não, essa questão da validade é algo que, vamos dizer assim, problemático, né? Eu Legal. tinha pensado nisso, né? Quando a Bruna falou, eu olhei e falei, sério? Falou, sério? Eu falei, sério, Também pra nos pegou de surpresa uma época. É por E isso aí que a gente começa a prestar mais atenção tenta convencer um engenheiro antigo a não utilizar grandes marcas. Por exemplo, quartzolite, assim. Uhum. Tenta convencer. É muito difícil. Sim. É porque é um movimento meio que, vamos dizer assim, já conhecido, né? Porque, por exemplo, você pega os produtos de grandes marcas, vamos falar assim, geralmente são os pioneiros na criação da fórmula do produto, Uhum. Sim. né? Então, é normal que esse produto vai custar mais, né? Uhum. Pô, o cara gastou com, sei lá, pesquisa e desenvolvimento para criar esse negócio. Uhum. E é normal que depois de um certo tempo venham outras empresas e simplesmente copiam a fórmula. Sim. E aí, qual que é o diferencial? Preço, Sim. né? Posicionamento Uhum. E um pós-venda. e um Que uma pós-venda. empresa né? consolidada geralmente tem. Geralmente não, ela tem um nome a zelar, né? É o Sim, que eu falo. sim, Então, sim. assim, o quanto custa para manter todo esse plano de fundo aí, né? Sim. Sim. O peso que tem o nome, não só por ter criado esse produto, mas também, talvez, por manter a qualidade disso ao longo dos anos, né? Sim. A gente falou agora, a Quartzolite, poxa, é uma empresa gigantesca. A Otto, né, que é da marca Vida City, é gigantesca. Uhum. Então, assim,
Quantos anos tem uma empresa dessa? Sei lá, 80 anos tem o Vedacity, sei lá. Não só anos, né? Mas qual Ainda- o nível de estudo que esses caras Sim, empregam sim, pra sim. desenvolver? Porque não para, né? É uma tecnologia que vai se Exatamente. renovando, É. né? Então não é só ter tido a iniciativa de inventar e conseguir desenvolver aquele produto. Sim. É você estar em constante, vamos dizer assim, monitoramento para que isso É. continue válido. Porque senão hoje você inventa lá, que nem a gente vê bastante empresas aí, tinta emborrachada, né? Uhum. E aí a era do Instagram aí, né? Sim. Tem um monte aí que joga tem balde um de monte. água, sobe no telhado e pinta e mostra. Não, legal, tem inovação, né? Uhum. Agora, como que isso vai performar, né, a durabilidade disso ao longo de 10 anos, que é o Sim. que você Como espera vai se que isso, sustentar isso, né? né? Sim, Então é algo que tem que ser levado em consideração, né? Sim. Isso aí. exatamente. Tem uma próxima foto aí, Bia, pra gente dar uma olhada? Esse daí é sobre trinca, né? Aí tem as diferenças, Isso que né, eu queria Bruno? falar. Legal. Você perguntou assim, a tinta Uhum. emborrachada vai resolver? Ela vai resolver quando a gente se trata de uma fissura, Tá. tá? Quando se trata de uma fissura que ela não seja estrutural e ela não esteja aumentando. Uhum. Então, que ela só fissurou por causa da dilatação mesmo. Perfeito. Então, o que seria a diferença entre fissura, trinca e rachadura? Seria realmente o tamanho entre elas, sendo a rachadura, né, bem espessa. Sim. Aham. A rachadura, já vi que, assim, meu dedo entrava dentro dela. A trinca, ela é aquilo que a gente mais costuma ver. E a fissura, ela é aquela que parece um fiozinho de cabelo. Sim. Então, até Certo. trouxe aqui um fissurômetro. Ele tem aqui algumas medidas pra você colocar em cima. Aqui a foto tá aumentada, né? Isso aqui já seria uma trinca no tamanho real que a gente tá olhando. Sim. Mas você coloca aqui, ó. Olha o primeiro de fissura. O tamanhinho Sim. que ele é. Eu acho que a partir desse aqui já é considerado trinca. Certo. Perfeito. Então, seria pelo tamanho deles. E aí a gente vem aqui, além da gente conseguir medir agora, daqui 2, 3 meses, ver se ele aumentou. Não é o melhor equipamento pra fazer Aham. isso, Uhum. mas é uma coisa que eu guardo na bolsa, então ajuda É o bastante. básico. A Bruna tá no consultório médico, ela vê uma trinca, ela vai lá. Aí já ela- pode Mas é. oferecer o serviço dela. Lógico, né? Tá certo. Olha, Aí enquanto não- eu tava esperando pra ser atendido aqui, doutor, eu vi que tem umas fissuras aí que não é mais fissura, é trinca, viu? Quando eu vier no retorno da consulta, eu vou medir de Vou novo trazer pra um ver se isso orçamento vai virar uma aqui. rachadura. Legal. Né? Bruna, a causa disso, por exemplo, fissura a gente acabou de falar, que pode ser qualquer coisa sobre questão de exposição ao sol, algum tipo de umidade. A trinca, ela acontece por algum tipo de movimentação excessiva. Tá. Aqui, todas elas, a rachadura pode ter começado como uma fissura. Isso é trinca de recalque? Não necessariamente, Ah. tá? Aqui só vai ser tabelado pelo tamanho. Então, Tá. assim, uma dilatação pode causar uma rachadura? Pode. Mas isso começou assim. Sempre começa. Não Depende, necessariamente. né? Às vezes é Não, rápido. sim, sim. Às vezes é rápido. Mas uma rachadura, ela pode começar com uma fissura. Sim. Tá. Agora, uma rachadura nunca vai ser consertada, nem uma trinca, com uma tinta emborrachada. Ah, é aquilo vá. que a gente falou. É. Ela não vai ter elasticidade Sim. pra tudo isso. Porque por dentro vai estar fissurando do mesmo jeito. Só Perfeito. não vai estar visível. Tá. Tá? Quando a gente tem alguma coisa maior, independente do motivo, aí a gente tem que ver mais a fundo a causa. o que é. Tá. Isso. Só queria mostrar o que a gente chama de fissura, trinca, rachadura pelo tamanho Mas delas. até a rachadura, ela tem, dependendo do cenário, ela tem solução, né? Sempre tem Dá solução. pra fazer, dá pra fazer remendo, dá pra... Se ela tiver parada já, E- a gente chama de trinca, rachadura, fissura, ativa e passiva. A passiva foi aquela que, acomodou já o solo, Sim. ela não vai mais aumentar. E a ativa é alguma que ela ainda tá trabalhando. Então, adianta fazer um veda rachadura, né? Um veda trinca? Não. Se ela estiver ativa, não adianta. Não adianta. Você pode Vai romper. colocar ferro aqui dentro, que não vai adiantar, vai Vai romper. depender a situação. Ela pode ser estrutural ou superficial. Isso, também. Aí tem que estudar cada caso, né? Isso. Legal. Ela pode ser estrutural, pode ser, por exemplo, de um recalque. Uhum. O solo, depois que você constrói a casa, ele vai acomodar. O correto é que ele acomode por inteiro. Então, a casa vai descer 2 centímetros inteira. Não descer 2 centímetros mais um pedaço que o outro. Uhum. Se um pedaço descer mais que o outro, é aí que dá aquela trinca que a gente vai mostrar depois. Mas Tá. isso é causado por algum tipo de erro de cálculo estrutural. Ou uma Vamos diferença dizer no assim. solo. Pressão no solo. Se você não fez um projeto estrutural com a sondagem, pode ser que você perceba que você tem um solo muito duro numa ponta
e muito muito mole mole na numa outra. outra. Então você vai Uhum. fazer a mesma coisa nela inteira, a mesma carga nela inteira, só que o solo ali vai comportar diferente. E isso você evita fazendo sondagem de solo antes da... Sondagem de solo. Antes, né? Por isso Acho que que, é, assim, é é importante, importante. né? Um Sondagem de solo. projeto estrutural, né? Bem feitinho, ele evita muito problema posterior, né? Sim. Com a sondagem, compactação de solo. Isso são Sim. coisas que o pessoal acha que não vale a pena investir, né? Infelizmente, quando a gente fala de fazer sondagem só, principalmente nesses, vamos dizer assim, que Rio Claro, por exemplo, tá sendo construído vários bairros novos, né? Às vezes esse bairro veio de um aterro, ou veio de algum A tipo loteadora, de... ela vai nivelar pelo Sim. menos um pouco aquele Sim. terreno. Então, Vai. assim, pelo Então menos você um tem pouco que- de aterro vai Porque você não ter. sabe sim. o que tava ali embaixo, você não sabe como que é o solo ali embaixo, você vem e coloca uma casa em cima, cara, É. vai... Às vezes você compra um terreno, né? Assim, sem ser de construtora, Nossa, num tô com bairro terreno normal, é plano. interessante. Mas o terreno plano é certo que foi feito dessa forma que eu vou falar. Eles vêm com a máquina, Sim, vêm nivelando do jeito que eles querem fazer o loteamento e eles não compactam. É a máquina que vai passando por cima vai Uhum. jogando e tirando. compactando. Então, o que eu vejo acontecer às vezes? O solo, a camada superficial, o primeiro 1 metro, ele tá compactado. Porque o caminhão foi passando ali por cima, teve a chuva. Sim. A chuva também faz uma boa Sim. compactação. Só que embaixo Tá não bom. tá. Não tá. E se a sua fundação apoiar nesse ponto que não tá, vai recalcar. É mito ou é verdade? Subiu 2 metros, desce 2 metros. É mito. É mito, tá vendo, pessoal? Vou fazer um sobrado de 6 metros de altura. Vou fundar 6 Se metros de você fizer em altura. steel frame, você nem precisa afundar, né? Sim, steel frame já é uma coisa Depende um pouco do bacana. método Depende construtivo do também, tipo né? de fundação também, Sim, né? sim. Vai fazer sapata, radier, tem essas... Tem tudo Então, o diferente. steel frame, O se steel você não frame faz um tiver radier, né? o aço pesado, não tiver nenhum ponto com uma sobrecarga de peso, vai ser um radier, Sim. dependendo do solo. Uhum. Então, você não vai nem descer, É né? como se fosse um carimbão ali na terra. É um né? lajão, né? Um É. lajão Ali. jogado ali em Um cima. lajão. Pode acontecer o que Sim. quiser ali que... É, porque é pouco peso da estrutura, a estrutura é leve. É, e o pessoal, não se assuste quando a Bruna falou que a casa cede 2 centímetros, viu? Normal, tá? Então, a casa Quando vai ela descer cede 2 inteira. a casa desce 2 centímetros, desce. Ah, assim pelo como o menos seu uns- sapato laceia quando uns você compra 3, ele novo, 5 né? milímetros, toda a casa É, desce. entendeu? O pessoal fala, nossa, minha casa vai, o pessoal põe uma régua lá, vai ver se realmente isso aí, filho, mas, ó, demora, 3. é uma coisa, tem a próxima foto, Bia? Eu queria ver o que a gente tem aí pra, esse daí, trincas, inquinas e portas, estrutural isso aí, Bruna? Ou nem sempre, ou depende? Na verdade é estrutural, mas não é do estrutural do jeito que vocês estão pensando. Aham. A parede, ela... Vocês já jogaram Jenga? É... Sim, Sim. Que você tem que ir tirando aquele de sim, baixo, assim. sim. Então você pensa Minhas que a filhas parede... adoram. Elas É tiram errado pra É. cair. Minhas filhas também, ela gosta que tem que derrubar o negócio. Bernardo, beijão do papai, ela tá vendo? Isso aí. A tia Aham. Bruna joga Jenga também. Ah, a Bia e Aê. Bela, a Bia adora arrancar o errado pra derrubar. Então, a parede, mesmo que ela não seja estrutural, não seja de alvenaria estrutural, seja só de vedação, um tijolinho tá suportando o outro. Então, Sim. os de baixo estão suportando os de cima. Quando você faz um buraco pra janela ou pra porta, esses tijolos que estão aqui em cima, eles vão ter que jogar o peso nos do lado. Sim, Então, se a gente não tem um reforcinho, que chama verga e contra-verga, Uhum. sim. em cima de porta e janela, embaixo das janelas, ele dá essa trinquinha. Esse aqui é um caso nosso que a gente tá resolvendo. Trinquinha está Base- sendo sutil, né? Uma trinquinha. Essa aqui meu dedo cabe dentro. Ô, Bruna, essa verga e contraverba, basicamente. É, verga, né? Contraverga. É, eu encho uma caixaria aí, encho de 2 ferrinhos. concreto, 2 ferrinhos. É, e Como se passa, fosse uma viga ultrapassa aí. um pouquinho aqui. Na norma, agora eu não vou lembrar, mas você pega a medida total pra calcular o quanto que ela vai ter que ultrapassar. X% do vão. X% do vão. Entendi. No Perfeito. mínimo 20 E centímetros. tem gente que não faz isso, Bruno. Tem. Hoje em dia tem gente que não faz Tem isso. muito. Mas aí é que tá. Às vezes a gente vê e fala assim, pô, mas o cara não quis fazer por economia. Uhum. Às vezes a não mão é de isso. obra, né? Não é, também, É, entendeu? às vezes é o pedreiro que você. Cara, o a construtor gente que você tá contratou, né? Passando. Às vezes que nem eu cheguei lá, hoje o padrão de vida dessa cliente é um padrão de vida bom. Sim. Mas como era o padrão de vida quando ela construiu? Exatamente. Quando ela construiu, às vezes ela deixou de fazer muita coisa, deixou, Sim. assim, 5, 6 anos de sair quase todo final de semana, né? Assim, ficou 6 anos que não fez nada pra construir a casa. Então, assim, às vezes não tinha mesmo Sim. pra fazer um a mais. Uhum. É difícil a gente julgar também nesse sentido. Ah, não, sim, eu falo porque, cara, é uma coisa que basicamente é essencial, né? Uma coisa necessária de se fazer, né? É como você falou, é norma de ser feita, não tem como fazer. Solução pra isso, Bruno. Arranca tudo e faz uma verga contra verga. Não, só abre um buraquinho aqui, faz a verga e aí a gente sela, trinca, porque aí ela vai estar passiva, né? Entendi. Ela tá só o buraco. Então a Certo. gente vem, abre aqui,
coloca os 2 ferrinhos, coloca a massa e depois trata só a trinca. Aí com que tipo de produto poderia tratar? Não, tratar, na verdade, é refazer ali, né? Concreto, o aço, para fazer a sustentação. E aí depois, talvez, fazer algum tipo de... Também usar alguma tela ali, né, Bruno? Depois que esse já aqui- trincou, Uma a hora que for pergunta refazer, antes de né? fazer. Por exemplo, você vai ter que impermeabilizar essa parede, porque essa rachadura, essa trinca, ela ocasionou aí uma entrada de água. Depende do ambiente, pode né? danificar? Porque aqui eu tô vendo que é uma área externa. Talvez uma área seca aí, né? Então, mas pode causar uma Não, umidade depois que a na gente parede? Já causou. Aí agora Uhum. a gente não precisa mais fazer pra prevenir. Depois que fechar a trinca, Se nem o Tem véu da problema. trinca, ele já não resolve nessa mais aí. especificamente, se vocês Não. olharem, ela é bem grande, ela passou os 2 lados. Então eu vou ter que fazer, já não tem mais a amarração da parede, né? Vou ter que fazer a Uhum. amarração aqui, fazer a verga e depois a gente passa um produto que é pra selar a trinca mesmo. Tem um específico que eu gosto bastante. Uhum. E aí a gente põe uma massa que ela é flexível, Uhum. então ela vai aguentar um pouquinho de dilatação se houver. Legal. Isso. É, porque agora você tá colocando uma parede, coisa nova numa coisa antiga. Então a diferença de movimentação vai ter aí, né? Sim. Mas a umidade, de gerar umidade aí, água de chuva Não mais, caindo. aí... Não. Não, agora. Agora sim, mas aqui... Mas você não tem que fazer uma permeabilização depois? Porque às vezes caiu água aí e essa água penetrou na parede. Não, Então mas isso. ela evapora. Entendi. A água que já tava dentro... não- Se Ela vai foi sair feito- uma vez só, Se entendeu? foi feita uma impermeabilização antes, né? Depois você vai fechar aí a rachadura, vai refazer o reboco, aí não vai ter mais o caminho Sim. pra água entrar, né? Vamos Sim. falar assim, né? Tem uma coisa bem interessante que eu passei uma época. Tinha um cliente que tava, vamos dizer assim, lutando contra algo impossível, assim, né? Tinha inclusive ele mostrou fotos e tal, a gente conversou sobre isso. E eu acho que eu até colaborei na solução ali. Que tem algumas questões de estruturas, né? Por exemplo, às vezes você tem alguma empresa que tem um barracão com o pé direito mais alto, e aí você tem alguma sala de escritório encostada, enfim. 2 estruturas que se complementam, né? Então elas se movimentam de maneiras diferentes, né? E tinha uma situação onde ele tinha um corredor que era mais ou menos isso, era o escritório da empresa e o barracão, vamos dizer assim. E tinha um piso ali, um corredor e tal. E, cara, trocava piso, trincava, trocava, trincava. E, pô, não sei mais o que eu faço e tal, né? Eu falei, cara, se tá trincando é porque tá mexendo, né? Troca o piso, faz um corte no meio, enche de PU ali, deixa movimentar, né? Cara, resolveu o problema, né? Então, às vezes, uma rachadura, uma trinca, na verdade, ela não é nem vamos dizer assim, um defeito, né, Bruno? Talvez ela é alguma coisa que está gritando ali, dizendo, olha, eu vou precisar me movimentar o resto da vida. Então, não adianta me travar aqui, Uhum. que você não vai ser Justamente. capaz de me Sim. segurar, vamos dizer assim, né? Sim. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as famosas juntas de dilatação. Sim. Tem produtos para isso também. Você pode usar produto químico, né? Fazer ali um caminho mesmo, abrir um corte na estrutura, seja no piso ou na parede, Uhum. e preencher ali com algum produto que possa ser movimentado, Sim. né? São os químicos, silicone, PU, selante, acrílico de alguma forma. E também tem alguns produtos físicos, que é aquelas bisnagas, né? De dilatação mesmo, que ela sustenta a estrutura e não vai ficar aparecendo a rachadura toda hora, né? Você Perfeito. não vai ficar, talvez não fique tão bonito esteticamente, mas pelo menos não vai trincar, né? Vai ser uma linha reta que sempre vai estar ali, né? Legal. Também acho que é um caso de se estudar, né? Às vezes você vai fechar uma vez, ela vai Sim. trincar de novo. Então tem que Nesse caso aqui respeitar. a gente vai corrigir, né? Agora, por exemplo, se a gente tem... vai colocar um piso wall encostado num piso... uma laje. Uhum. Ali a gente tem que fazer o que você falou de uma dilatação. Sim. Se o piso que você for instalar em cima for um piso cerâmico, o ideal é você vai lá e coloca, por exemplo, um isopor ali pra fazer a dilatação, enche de PU, por exemplo. Qualquer coisa que seja flexível, Sim. vai preencher o espaço, não vai deixar vazio. E vai dilatar. E aí a gente vai e faz uma camadinha de contrapiso. Certo. Essa camada de contrapiso vai deixar constante ali Isso. pro piso não soltar. Sim. Porque o que pode acontecer? Mesmo que ele tenha um material que trabalhe ali em cima, o piso pode ser que ele, no rejunte em algum lugar, vá Uhum. dar uma Legal. soltadinha. Tem próxima foto, Bruno? Ô Bia? Essa É o mesmo. É a É mesma mesmo? coisa. Uhum. Essa. Nossa. É.
Essa é assustadora, hein? Essa parece que As veio... pessoas dessa casa estão vivas ainda? Essa daí parece que veio o Raiden no peguei na Mortal internet. Kombat e meteu um Raiden aí que, meu, seria a trinca de recalque, Bruno? Exato. Essa é a trinca de recalque. Trinca de recalque, ela vai ser sempre na diagonal. Por quê? Recalque é uma diferença que deu em algum ponto, né? Sim, Então, nesse ponto aqui, abaixou. perfeito. É o recalque, galera. Olha o que o recalque faz. É quase Isso é dizer inveja- que as inveja da peças estão... vizinha. Inveja da É. vizinha, Recalque. isso aí, ó, recalque. É quase dizendo que as peças estão quase se... Isso. Descolando, esse né? pedaço aqui soltou desse. O que Uhum. por que isso acontece, Bruno? Tá. Fundação. Então, a fundação... Ou foi um erro na fundação. Ou, por exemplo, às vezes, eu tive uma casa aqui que a empresa de água teve um vazamento grande na rua. Só que o vazamento foi tão grande que lavou a terra embaixo da casa. Então, aquele pedaço da casa recalcou, desceu. Porque a Sim. terra foi... Então, não necessariamente é um problema de fundação. Às vezes é um problema causado por um outro problema. Isso, mas é alguma coisa assim, no solo. Sim. Alguma Uhum. coisa fez abaixar. Se não fazer sondagem de solo e ter essa diferença de compactação, isso pode É acontecer isso também. que acontece. Isso pode acontecer Isso. também. É claro que Ah. quanto menor a área da casa, Uhum. mais constante vai ser aquele solo. Mais Sim. difícil vai ser ter uma grande diferença. Agora, quanto mais comprida essa casa for, Uhum. então mais A chance tem probabilidade. daqui pra lá ser Uhum. diferente. Perfeito. Soluções pra isso, Bruna? Tá, Vamos aqui primeiro a gente tem que saber a causa. Sim. Tratar a causa. Então, Isso é estrutural. Isso Esse é é estrutural. a famosa rachadura estrutural. Isso. Que o pessoal tanto teme. Aí seja porque o solo foi lavado por baixo, seja uma fundação insuficiente, a gente vai ter que ir nesse ponto, abrir e fazer uma fundação que apoie em algum lugar duro. Elevar. O quê? Às vezes, dependendo Elevar. o caso. a gente pode tentar, dependendo de como for essa estrutura, é que geralmente em casa, Uhum. a gente fazer um macaqueamento não vai compensar. Compensa a gente talvez trocar o piso, nivelar ele de novo aqui, tratar essa trinca e deixar assim. Sim. Porque o macaqueamento geralmente compensa em estruturas de prédio. Sim. A gente Sim. vai lá com o macaco hidráulico e... Basicamente seria Entendi. aceitar a movimentação que aconteceu, né? Isso. E daí nivela pra não dar pra E perceber. aí falar, olha, já que a gente caiu um pouquinho esse lado aqui, vamos trocar o piso, né? Aí no contrapiso você acerta É. de novo. Mas esse problema volta no caso isso aí aconteceu ou não? Não, se Tá. você trata... Primeiro, vamos Tem que lá analisar arrumar o a solo que fundação. foi- Sim, sim. Uhum. Consertou o problema lá embaixo? Ah, era falta de solo. Vamos, enche de solo, compacta, faz um reforço na fundação. Ou só refaz o reforço na fundação. Ok, o problema tá resolvido. Isso Uhum. aqui agora é só um problema estético. Uhum. Porque mesmo que eu tenha consertado lá embaixo, essa trinca continua aqui. Uhum. Se tiver um desnível, o desnível continua. Sim. Então, aqui aí a gente pode vir com um tratamento de trinca paliativo, né? Fazer uma amarração aí, né? Na parede, né? Nesse caso, então, a amarração com ferro a gente usa quando vara pro outro lado. Quando o outro lado já tá com esse aqui. Aí a gente tem que colocar um ferrinho pra fazer uma amarração entre os dois elementos de novo. Sim. Se ele não passar pro outro lado, só um sela trinca. É, pra ser bem específico, o problema não está aqui, né? O problema está aqui. Isso. Que ela vem de Exato. cima pra baixo. Se demora mais, chega no piso, né? Chega. Começa a soltar Foi ali, né? engraçado não ter chegado. né? É, porque já chegou no rodapé ali. A gente já logo ia Eu começar a acho que aqui, ó, soltar. se você olhar, tem uma Até o pontinha já desnível aí. quebrada. Gabriel, o que você tem de produto pra solucionar isso daí? Qual que é o remédio? Macaco hidráulico, Ferro. Tem macaco hidráulico na Consuleve lá também? passa na borracharia mais próxima, pega aquele jacaré. que é o Jacarezão, borracheiro você que tem usa. uma amizade com o seu mecânico aí, por favor, peça. Vai levantar onde tá seu carro, não é minha casa. Eu acho que do ponto de vista de produto, eu acho que aí o que a gente teria para colaborar é já depois da etapa de mais técnica aí, né, de Sim. identificação Uhum. do o que aconteceu de fato. Aí vai ser uma obra aí, né? Vai usar um cimento, areia, depois um selante, alguma coisa para Aí é algo finalizar o mais, fechamento. mais né? comum mesmo, né? Um Que é produto algo que a mais gente já tratou aí, né? legal. Mas eu acho que assim, quanto mais, vamos dizer assim, mais grave, né, a movimentação, eu acho que vai migrando, assim, né? Até me corrija se eu estiver errado, mas assim, da fissura para rachadura estrutural, eu acho que aqui na fissura, uma boa loja, um bom atendimento ali no bairro, algum lugar que você vai comprar, você já consegue resolver seu problema, né? Sim. Se for bem Uhum. orientado, uma coisa simples. Agora, começou a ir muito para esse lado aqui da rachadura, aí é inevitável que você não vai resolver um problema desse no balcão de uma loja. Ah, sim. Então, você vai ficando mais dependente de um profissional e de um bom profissional. Sim.
Porque ainda você pode incorrer no risco de contratar um profissional, um engenheiro, quer que seja, Uhum. que vai olhar e talvez não vá acertar no parecer que ele vai te dar. Não é todo engenheiro civil que está apto a Exatamente. fazer essa análise. É. O engenheiro civil ele vai saber construir para não acontecer isso aqui. Claro que ele precisa ser engenheiro diagnóstico para conseguir dar um bom diagnóstico? Não necessariamente. Existem, principalmente os engenheiros mais antigos assim, pela experiência dele, Uhum. ele vai saber o que fazer também. Aí, então não é só porque é engenheiro civil, ou não é só porque, às vezes, um arquiteto pode ser que saiba resolver Uhum. também. Sim. Seria- Pela experiência que ele tem com obra, Seria né? como fazer um paralelo aí na medicina, né? Sim. É. Você tá com dor no dedão do pé, você não vai no clínico Cardiologista. geral, né? Você não vai no cardiologista. Não é né? cardiologista. Você vai procurar uma especialidade, né? Sim. Então, acho que assim, dependendo da gravidade do problema, talvez seja o caso realmente de você ir. Talvez você primeiro procure um engenheiro civil. Ah, não, eu vi que esse problema aqui é um pouquinho mais. Problema mais embaixo. Vamos procurar a Bruna, que ela é especialista em patologia estrutural, por exemplo. E faz o trabalho. E outra, voltando lá no começo da conversa. Tudo depende do tamanho do problema e o quanto vai mexer no bolso para resolver, sim. né? Sim. Se é algo simples de se resolver, você não vai procurar, né, um parecer no especialista e tal. Você vai arriscar ali, né? Sim. Ah, quanto vai custar tanto? Olha, vai resolver? Vai, vamos tentar então. Né? Agora, o problema vai ficando mais grave, eu acho que vale a pena você buscar investigar mais a fundo. A né? gente já teve um caso de uma cliente que procurou a gente pra esse tipo de coisa e a gente acabou achando que era estrutural. Acho que a gente até conversou com você, a gente acabou detectando que era o reboco. Lembra? Acho que numa sim. casa que a gente foi, entrava o meu dedo assim lá dentro, a gente Só detectou que era o é, Mas mas reboco. era o assim, ó. reboco que era velho. Aí fez Era assim, de má era o reboco qualidade. que era de má E aí a qualidade, que a parede casa estava era... íntegra por baixo. É. Então, só que tava tipo assim, mas Tava tava tipo dentro assim, do o reboco, armário, a gente chegou lá, a Bruna foi ver, puxou, não, é só o reboco. Por quê? Porque o reboco... Tá muito grosso. Não, era uma casa de 30, 40 anos atrás, o reboco era muita areia, então um reboco fraco. Aí deu aquela movimentação, dilatação, ela acabou e o pessoal foi deixando. Um separou do outro. Foi. Aí o que aconteceu? O cliente que procurou a gente, ele tinha recém comprado a casa. Aí a pergunta que eu queria fazer: a pessoa tá vendo, vai lá ver a casa, acha um negócio desse aqui. Assusta, fala, não, O preço vou da casa vai lá comprar. embaixo. O preço da É. casa vai lá embaixo. Você, por exemplo, dá laudo para que isso seja falado se é estrutural, se não é, resolve o problema e dá um laudo de que isso foi consertado. Isso é possível também. Então a pessoa às vezes ela olha isso, o que vai acontecer é o vendedor vai ter que baixar o preço da casa porque tem um problema ali sério. E resolve o problema e a casa pode ser vendável tranquilamente. Uma coisa que eu tinha, foi uma dificuldade comercial minha, era que eu só queria vender o laudo. E muito cliente não quer o papel. Quem quer o papel é quem vai entrar na justiça, Uhum. ou quem quer vender a casa e quer falar assim, ó, esse problema não é grave. Sim. Tem aqui um laudo dizendo Sim. que esse problema não é grave. Então, geralmente, o que a pessoa quer? Só resolver o problema. Sim. Ela não quer o papel. Uhum. O papel não vai resolver, né, o problema em si, Isso. né? Bruna, não, detectando, vendo que isso está acontecendo, não solucionando, isso é que pode cair. Pode. Pode, né? Isso pode levar à ruína da Pode. residência. Sim. Se isso for um problema estrutural, é claro que numa casa é muito difícil. Porque Sim. para uma casa cair é muito difícil. Tem que ter muita coisa muito errada. Uhum. Mas pode sim, não deixar o tempo passar. Mas se tem mais andares, Então, sobrado, Começa a ser por um exemplo. sobrado, já Sobrado. começa a Aí já ficar um começa fica pouquinho um pouco mais... mais crítico. É. Qual que tem a próxima, ô Bia, por favor? Isso. Ó. Aí acho que Tá, isso o- aqui é do recalque. Isso é do recalque. Esse aqui é um caso que a gente atendeu também, que ó, a pessoa já tentou consertar aqui, tá vendo? Passou um rejunte aí, um É. Durepox. Não é... Parece Pareceu Não, na sim, cara. parece o PU, né? Foi um PUzinho que a pessoa tentou passar, o PU é flexível, Sim. só que o recalque continua. Ah, Tá bem Essa casa a gente vai grande aí, começar né? dia 15, a obra lá. Isso já é um desplacamento de revestimento. Não, Isso esse é do aqui recalque. é no Ah, já vi recalque. recalque também. É mesmo. que o muro também deu recalque, só que a foto que eu tinha não tava legal. Entendi. Mas aí eu trouxe esse pra mostrar Mas ela tem uma continuidade que aqui, isso né? aqui, ó, afundou. O solo afundou. O solo O afundou. solo afundou. E assim, é uma coisa que continua, porque a pessoa já tentou passar um PU. O PU é flexível, então ele vai aguentar um pouquinho, mas uma hora ele estoura. É, mas Porque movimentou isso aqui bastante continua. aí, né? Aí Sim. outra, aqui a gente tá Cara, vendo esse aqui que tem cabe um quase ralo, 3 né? dedos meus A gente aqui. tá vendo que tem um ralo, então tem uma umidade ascendente direta aqui, Assim, que ó, ali. capta água, drena do ar-condicionado provavelmente. Isso. Então a água tá ajudando isso daí ceder E a muito mar mais, externa, né? né? E a A mar mar externa, né? E aí, a hora que tem esse buraco, a água entra mais Sim. e lava o solo mais e aumenta o problema. Sim.
Então aqui a gente vai tirar todo esse contrapiso, aí vai olhar o que tá acontecendo lá, já sabe que um ponto do muro vai ter que fazer um reforço, mas pode ser que a gente tenha que mexer em alguma coisa no encanamento. Sim. E assim, por enquanto, a gente tem que abrir pra ver. Entra no modo investigativo. Isso. Isso não pode ter sido causado por algum tipo de umidade ou alguma coisa do esgoto que aconteceu aqui? Poderia, mas continuando pra cá, o problema tá mais grave, mais pra cá. Ah, é? Então nem sempre que aqui tá, e o tá problema dos é dois aqui. lados, duas pontas de cada muro estão continuando pra trás aqui. Sim. Essas duas pontas desceu. Ah, Geralmente essa frase é aquela que mata de infarto o cliente, né? ah. Tem que abrir pra ver. Nossa, é. Não, mas aqui a gente já passou, nesse caso aqui a gente conseguiu passar um preço fechado pra ele. Tem que abrir pra ver Porque geralmente é a hora que você não porque sabe o você que não vai sabe acontecer. quanto vai Chora. ficar, não sei. Ah, você chora, porque você Não vai sei. descobrindo, né? E outra, Ainda abriu mais pra ver, filho, viu, já era, tem que resolver. É uma né? das únicas coisas que você paga pra não ver, né? É Tipo assim, verdade. ó, vamos tentar resolver sem ter que abrir, né? É verdade. Ah, vamos, até a Mas hora aqui a gente já sabe mais ou menos o que vai ser. Talvez tenha que emendar um cano ali melhor, uma coisa pequena. Mas a gente já Sim. sabe que vai ter que fazer um reforço no muro ali e fazer esse contrapiso. Legal. Beleza. Bia, tem próxima? Esse é um assunto que a gente vai entrar aqui, que é o desplacamento do revestimento. E, cara, isso daí... Posso contar uma história engraçada? Conta, vai, Pode. vamos lá. Eu fazia estágio numas casinhas do Minha Casa Minha Vida lá em Piracicaba. Eram 1.200 apartamentos. E eu, estagiária, né? Todas as minhas histórias de estagiária engraçadas. Porque eu era muito boba. Eu era esforçada. Aí eu cheguei e falei assim pro mestre e pro engenheiro. Mestre, tá caindo os revestimentos do bloco tal. Aí ele, não, Bruninha, não tá. Quanto tá caindo? Um outro sempre cai, assim, normal, baixo padrão, a gente Normal. conserta. Oh, Não, porque no baixo padrão, lá é parede de concreto, parede é lisa. Então, Uhum. já tava previsto que de vez em quando ia acontecer um negócio desse. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Tá caindo, tipo assim, uns 40% do apartamento. Aí todo mundo, você tá exagerada, né? A estagiária falando, né? Aí o mestre foi comigo no banheiro, e aí ele encostou, assim, escorou na parede do banheiro. A hora que ele sai. E a gente conversando. A hora que ele saiu, fez tá. Caiu a parede inteira quase. Ficou tipo uns 4, assim. Caraca, velho. Aí eu fiquei tipo, Normal, né? Dá uns 40%? Pô, dá uns 40%. Caramba, velho. eu falo que Cara, por causa dessa só de obra, encostar na... eu tenho olho clínico Sim, pra cerâmica oca. sim. Às vezes, na casa da minha mãe tava almoçando, um dia eu olhei assim. Aí eu levantei, fui lá do outro lado, fiz. Falei que esse aqui tava oco? Tipo, em volta não tinha nem o oco, tava Sim. só aquele. Sim. Entendi. E aí acontece isso aqui. E causa disso, Bruna? Por Por causa dessa obra, eu sou especialista nisso, não, gente. isso daí tem várias causas, Tem. né, cara? Tem várias causas. Daí a gente tem aí um Vamos livro, lá. né? A forma de assentar. Então, naquela época fazia dupla colagem, hoje a gente faz o porcelanato, a gente faz por arrasto, que Sim. fala que pega melhor ainda. Então, a dupla colagem já diria assim, que seria difícil de soltar, mas hoje já fala pra gente assenta e dá aquela empurradinha. A dupla colagem que a gente fala, a gente passa a argamassa na superfície, passa a argamassa na peça, vem e faz o Cruzado. arrasto, cruzado, e faz o arrasto. Faz o arrasto. Aí a gente entra com o Gabriel. A gente tem aí a argamassa C1, a C2, a C3, tem polivalente, tem 7 em 1, tem. E antes tem vários, da né? dupla colagem ainda tinha um método no pingo, Do né? pingo, Do o do pingo. pingo era Bolota melhor, né, que velho? Do falava? bolota, né? Do Só pingo, 5 é. pingos, né? Tal e tufo. Pois é. A dupla colagem também, a gente tem tamanhos de formatos, né? Tem aqueles formatos que eu acho que é abaixo de 60, abaixo de 30 por 30, não precisa da dupla colagem. Acima disso já é necessário uma dupla colagem ou varia dependendo da argamassa? Então, varia dependendo de vários fatores. Sim. Por exemplo, nessa obra que eu tava contando pra vocês, lá era parede de concreto. Então, qual que era o problema lá? Parede de concreto, parede é lisa, porque é como se fosse só pilar. Sim. Você tá sentando só naquela parte lisinha. Lá, era um sol, assim, muito forte em algumas paredes. A janela da cozinha era muito grande e batia na única parede que era revestida, Sim. fora Uhum. do banheiro. Se você não limpar, tiver empoeirado, também não cola, vai colar na poeira. A peça, se ela tiver muito suja também não cola. O ideal é você pegar a brocha e jogar água na parede. Joga água na peça antes de assentar. Uhum. Tem uma série aí de... Tem um fato curioso isso aí. Bom, de novo, né? Eu sou nascido em Santa Gertrudes, o berço da cerâmica, né? Sim.
Então, todas as conversas de boteco, de Em Santa faculdade, é cerâmica. tudo em torno de cerâmica, né? E uma coisa curiosa é que, assim, a indústria cerâmica, ela tem um setor de assistência técnica, né? De garantia do produto. E é impressionante a quantidade de casos que chegam no fabricante da cerâmica, quando ocorre um desplacamento, né? E se você for pensar, assim, investigação básica do caso, né? Talvez a última coisa que seja o problema é a placa cerâmica, Sim. porque ela está inteira na parede ali, ela não, né? Não é ela causa, geralmente, né? Sim. E aí esses casos passam por ali para tentar achar uma solução, né? E por muitos anos a indústria cerâmica ali, ela acaba atendendo algumas assistências e às vezes até arcando com esse custo aí, né? Que às vezes nem é problema da placa em si, né? Sim. Mas talvez uma solução para esse caso aí seja observar a utilização dos produtos corretos, né? E o método correto, né? Como você falou, hoje além da dupla colagem, o fabricante da cerâmica ele indica que seja feito, né, a forma correta de fixar ali a placa. Os fabricantes de argamassa também, geralmente eles têm lá nos folders e tal, indicando para qual tipo de produto que é, se é fachada, se não é, até quantos metros, se é sobreposição, se não é, né? Tem a terminologia de norma que trata lá a C1, a C2, a C3, porém tem muitos outros produtos que não atendem essa especificação, né? Vamos dizer assim, essas 3 caixinhas. Olha, a argamassa é o quê? É a C1? Não, tem alguns que não é nenhum das 3, né? Sim. Só que tá lá na embalagem, no laudo do fabricante da argamassa, que ele te respalda na situação X, né? E lá a gente tem bastante produto que é chamado hoje de polivalente, né? Que ela faz várias funções ali e vem especificando. Então, também é uma recomendação para quem vai estar entrando nessa fase de obra ou vai fazer alguma reforma, para prestar atenção nos detalhes e não só se orientar em relação à terminologia de AC1, AC2 e AC3, né? Sim. Porque o que a gente vê hoje é o pessoal, olha, qual é a melhor que tem? Óbvio, é a C3, né? Que é a mais Já não é forte, necessário vamos em dizer todos assim. os casos, né? Mas assim, não precisa exagerar. Aí o que acaba acontecendo? Você pega uma marca reconhecida, um bom produto, né? Uma C3, vamos relativizar, né? Uma AC3 do produto de primeira linha custa 10. Aí você fala, nossa, como é caro, né? Então me dá uma AC3 do produto mais baratinho, custa 6, né? Mais barato, mas é AC3, né? Quando, às vezes, o produto exige uma AC1, uma AC2, né? Então, você poderia estar com um bom fabricante, respaldado, um produto de qualidade, numa especificação um pouquinho abaixo, né? Mas de uma boa qualidade de produto, né? Então, é um erro bem comum isso. Só que é um cenário que, acho que, como o César disse, que pode ter inúmeras causas, né? E sabe o que era, qual foi a causa que a gente descobriu lá naquele? Além da técnica inadequada, lá era forma. Sim. E tem o desmoldante específico que depois gruda não precisa limpar, ele já gruda para o assentamento. Lá em alguns apartamentos eles usaram óleo diesel. E o óleo diesel não saiu. Sim. E aí ele não gruda no óleo diesel. Sim, né? O óleo diesel não é pra isso, né? Sim. Isso aí é uma gambiarra, vamos colocar. Mas o litro do óleo diesel é mais barato. É mais barato que o desmoldante. Provavelmente, assim, ó, na correria ali de não tem que concretar, porque lá a gente fazia um prédio inteiro em 8 dias. Sim. A parte estrutural. Isso há quase 10 anos, foi em 2015. Vai revelar a idade, né? Não, todo mundo acha que eu tenho 22. Ninguém nunca me deu mais que 22. Então, tô tranquilo. Então aí a gente tem a causa aí que pode ser uma aplicação, má preparação da superfície. Escolha ou errada escolha errada Da argamassa argamassa, específica, né? certo. Tem E não tem casos que de fazer. desplacamento também relacionado ao rejunte, né? O rejunte, se ele não for flexível, ele não dá liberdade para a cerâmica absorver água e se movimentar, né? Dependendo do Muito local. comum, Sim. né? Antigamente, rejuntar com cimento, né? Sim. E aí o piso, ele precisa dilatar, não tem para onde ir. Não, né? E tem Desplaca também pra a questão do espaçamento do rejunte, né? Isso, Que é respeitar a junta. a junta, né? Tem junta Tentar hoje. fazer uma junta de 2 num Junta cerâmico. de 2 no cerâmico, não, aí não vai. Eu já vi um vídeo uma vez, a pessoa na sala, assim, começou a soltar e foi ver que
tava junta seca. Pô, E não é atividade paranormal. Não, Mas é aí, atividade nesse paranormal. caso, Mas, por exemplo... se for o rejunte, a peça vai soltar várias, algumas Sim. vão quebrar, Aham. e você vai ver que não vai sair a peça inteira. Uhum. Se a peça sair inteira, você já fala, pô, isso aqui também não foi bem assentado. Sim. Entendi. Se quebrar, pode ter sido Se talvez... quebrar a peça, porque daí um pedaço vai ficar colado, o outro pedaço fez força. É. E não é exagero, porque tem alguns produtos, a gente faz, às vezes, na loja lá, demonstrações, né? Tal de argamassa, o pessoal vem da fábrica. Tem argamassa que você acabou de colar ali, você não tira mais. Sim. Questão de 5 minutos. Sim. Não chegou nem a começar a curar. Você não tira a placa inteira, você tem que quebrar. A nomenclatura das argamassas, a C1, a C2, a C3, eu tava vendo esse tempo atrás, tava fazendo uma pesquisa sobre isso. A C1 e a C2, a C1, se eu não me engano, ela é por cola de função mecânica. Então você faz a cruzada, faz o arrasto, ela cria uma cola por função mecânica. A C2 ela envolve um pouco a mecânica com a química, e a C3 já é uma cola mesmo, que é mais química. Aí você talvez não precisa nem fazer o arrasto, né? Você faz a cruzada, faz aquela Eu acho que ancoragem. depende, eu acho que a norma, para um determinado tamanho de peça, Depende mesmo do tamanho, usando né? a C3, eu acho que ela exige sim. Sim. Não vou saber de cabeça. Entendi. Teria que olhar a norma. É que a C3 ela tem um aditivo maior, uma cola maior, onde a tração mecânica ela já é menos exigida, Pode vamos ser, colocar não assim. lembro de cabeça de responder isso. Sim. E tem algumas argamassas que também, dependendo do formato do piso, não adianta ser um C1, C3, tem que ser polivalente ou Tem que ser específico, tem né? que ser uma argamassa específica, né? É que geralmente, acredito eu, que os fabricantes de cada um dos itens ali do sistema, eles tentam ter um ponto de encontro na informação, né? Sim. Então, como a norma ela define a C1, a C2 a C3, aí a cerâmica vai tentar encaixar em uma dessas Perfeito. questões, né? Uhum. Mas tem uma outra questão que, assim, a gente também está no berço aqui na nossa região que tem muitas marcas de argamassa colante, né? Sim. E, assim, a gente é visitado por marcas e tal, e uma pergunta que eu sempre faço: olha, seu produto ele é certificado por algum laboratório, né? Você tem método do seu produto e tal. Ah, a gente está em processo, já está no laboratório. Tá, não, beleza. A Construef, como loja e tal, a gente não trabalha com produtos que não dão esse tipo de respaldo, né? Sim. Por quê? Tem fabricantes que fazem ali a fórmula caseira, dá certo? Dá, na maioria das Sim. vezes, uma vida toda, né? Corre bem. Só que é assim, é algo que se lá na frente você tiver um problema, você está totalmente à mercê, né? Sim. Sim. Se for algo simples, que você quer correr o risco e, né, não tem problema, é algo que não custou tanto assim, vale a pena para ficar mais em conta. Ok. Uhum. Agora não é o que a gente vê acontecer, né? Porque como a gente tem uma oferta muito grande de revestimento aqui, geralmente hoje em dia todo mundo quer um porcelanato, quer assentar um 90 por 90 no Sim. mínimo, né? Sim. E aí vai lá quer economizar no restante do sistema, vamos dizer assim, né? Sim. Então, talvez não tem que caprichar um pouquinho mais. Solução disso daí, Não troca tem de jeito. revestimento. Troca de... também que é Faz tudo norte de novo, aqui, né? Se tiver soltando assim, ó, às vezes Inteiro. ainda consegue salvar. Sim, um ou Se outro, tiver né? inteiro. Se salvar tudo, né? Porque aí depois, dependendo da Não, do jeito época que que tá aí, comprou... você salva. Não, às vezes a época que comprou, você consegue salvar um ou outro, já era. Lote, Mas vai, a mão de É, obra, aí, vai se você precisar precisa mais. comprar um, você já não tem mais, já né? é. Aí a mão de obra vai precisar mais, né? Não vai ser vai a custar mesma. mais caro para limpar todas essas placas. né? Olha aí. Olha isso. Esse aqui, ó, ela não soltou, aqui é outro caso. Aqui a parede tá com um processo de carbonatação, Nossa. e aí, que aí pode ser armadura exposta, pode ter sido um produto usado errado, e aí ela tá fazendo soltar a cerâmica, igual como se estivesse soltando a tinta. Sim. É uma Só causa que pra soltar um revestimento tem que ser também algo... tá mal colado muito- também, né? A pessoa tá inteiro, né? Dependendo. Tem mais foto, Bia? Acho que essa era a última. Essa é a última Uhum. foto. Fechou com chave de ouro. Ó. Isso daí- Bom, pessoal, acho que falamos bastante coisas aí. Eu acho que essas Relevantes. são relevantes. Essas são as patologias que a gente entende que é as mais comuns e as mais corriqueiras aí, tanto para a Bruna que faz laudo técnico e é engenheira de diagnóstico, quanto o Gabriel que tá lá na Construf lá e Deve às aparecer vezes muito isso no depara balcão, muito né? isso, né, Gabriel? Aparece. Cada Parece. caso cabeludo. Cabeludo. Quem Legal. dera tivéssemos profissionais lá disponíveis, Oh, né? Quem sabe um dia, né? Vamos fechar uma parceria Vamos lá, lá fazer fazer um workshop, uma né? barraquinha lá dentro. Isso. Olha,
aí. Trate seus problemas aqui, Consultoria. gratuitamente, né? Fazer igual o pessoal faz na época de vacina, faz aquela barraquinha na frente. Ela tá com problema, passa aqui que não é. Estou de casa. Isso aí. Gente, Pessoal, muito obrigada por estar aqui conosco nesse episódio maravilhoso, que acho que é super um assunto enriquecedor, né? valioso aí pro pessoal. Às vezes o pessoal tava aí achando que não tinha solução pro problema. Pessoal, tá aí, ó. Tamo aí pra trazer. Bruna, você quer deixar algumas considerações finais? Quer dar algum recado, alguma dica? Fique à vontade aí que o espaço é seu. Queria chamar o pessoal para seguir o meu novo Instagram. Tem um Instagram pessoal agora também, além da empresa. Sim. Bruna Cavaleto, com 2 T's. Então, para os profissionais da área, a gente tá levando bastante dica, assim. Mais para a área de venda também, de como se posicionar no mercado. Legal. Como não ser... Arquiteto é um negócio que eles são muito bonzinhos. Aham. E às vezes o cliente vai fazendo eles fazerem mais. E aí eu tenho umas dicas lá de como fazer ele se posicionar para o cliente já contratar ele sabendo até que ponto ele Sim. tá contratado, né? Sim. Legal. Gabriel, por favor, fique à vontade. Ó, meu Instagram é @GabrielPicin, 2 Cs e N no final. E @construf, F mudo, RC, de Rio Claro. Tá? Perfeito. Acompanhe lá no Instagram da loja, tem algumas promoções. Legal. As meninas andam bem criativas lá. Vê, Vocês vão ver que falando tem até uns- dancinha tem lá, uns reels lá. Você já tá empolgada lá, mano. Elas andam bem criativas. Legal. Um abraço Legal. pras meninas, a Jane, a Dani, A Cris, a Cris, o Jonathan, o Jonathan. Isso a aí. turminha da entrega lá. Isso aí. Pessoal lá que às vezes nos aguenta no balcão lá. É isso aí. Um beijão pra minha esposa, Natália, Ô, pra Luísa e pro Bernardo. Isso aí. Papai ama vocês, viu? Um abração. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez vocês aceitarem o desafio aí de tá mostrando aí a expertise de vocês no trabalho de vocês, tá aceitando aí o desafio de expandir aí o mercado da construção civil e trazer soluções e dicas e ajudar os nossos seguidores aí. Peço muito obrigado de verdade, tá? E você, pessoal, que acompanhou esse episódio, não nos segue ainda nas redes sociais, por favor, se inscreva no canal no YouTube, Instagram, Instagram, TikTok, Spotify e também ali no Facebook, tá? @Hora da Obra Podcast. Se inscreva, ativa o sininho lá para receber as notificações, curta, por favor, para nos ajudar e compartilha aí para ramificar isso daí, o nosso canal aqui, a gente tá somando aí o pessoal. Então, @Hora da Obra Podcast, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida que você tenha, que você precisa sanar ou ainda não foi esclarecida devidamente aqui, que você acha que precisa de mais alguma coisa, por favor, pessoal, manda um direct pra gente, manda nos comentários desse vídeo aqui, a gente vai estar totalmente disponível. Tem aqui os nossos parceiros que estão aí à disposição, lá na ConstruF ou a Bruna, a gente tá aqui da 2107 também, a gente tá aqui para somar. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você precisa, por favor. Tem uma foto de uma trinca, quero saber se é algo... Lógico, por foto é um pouco difícil saber se realmente é. A gente tem que fazer uma visita local, mas a gente consegue te ajudar aí. Entra em contato, né? Entre em contato e a gente vai estar aí à disposição. Esperando que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio que a gente preparou com muito carinho e cuidado aí para não falar banana, né? Então, pra desmistificar, o Gabriel, coisa que ele falou no balcão tá certo, tá certificado pela Bruna. Então, por favor, Gabriel. Por enquanto, Por enquanto tá tudo certo. E é isso, galera. Então, a gente mais uma vez gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, pessoal que tem acreditado aí nesse projeto, tem nos ajudado a engajar isso. Se não fosse eles, a gente também não conseguiria fazer isso de uma forma mais fácil. O pessoal da Oca Reveste lá, Vinícius, Ítalo, muito obrigado, um abração. O Vinícius tá reformando a loja lá, tem coisa nova lá. Passa lá para tomar um café na Rua 14, número 2091, ali em Jardim São Paulo, do lado da Sapataria Pazeto, ali na 14 ali. Fique à vontade, vai lá, fala que você assistiu Hora da Obra, o Vinícius vai estar lá. Não, lógico, não é só porque assistiu Hora da Obra que o Vinícius vai te atender, não. A equipe lá é totalmente especialista no sentido de porcelanato, revestimento, pisos, louças, metais, tudo que você precisa lá, do básico até o avançado, né?
Gabriel, mais uma vez aí, obrigado. Pessoal da Construf lá, as meninas, um abraço. Rua 8, número 153, no Cidade Jardim. Fica entre que avenida lá mesmo, Gabriel? Esquina com a Avenida 27. Esquina com a avenida, perto da Harmonize. Ali, um Isso, pouquinho antes da Harmonize, em frente ao Campo do Rio Manapoc. Claro ali. Campo do Rio Claro, em frente ao Manapoc lá. Vai lá comer um pouco e depois passa lá pra tomar um café com o Gabriel. Móveis Hans, Laís, o Ranzinho, o Hans, a pessoal lá, a Susan, o Aldo, Marcelo, a Jaque. Um abração pra vocês, muito obrigado aí também. Quem não conhece a Móveis Hans, a Hans agora fez o rebrand da marca, agora é somente Hans, nome bem potente, 62 anos de mercado. O pessoal tá aí pra somar, galera. Ali na rua 14, número 288, bairro do Estádio, também tem uma unidade em Porto Ferreira, tem uma unidade em Araraquara e uma unidade em São Carlos. Você que é dessa região aí, faça uma visita na Hans lá, vai lá conhecer o pessoal, fazer o seu móvel planejado, comprar o seu sofá novo, sua cama, sua poltrona, o que você precisar lá, o pessoal tá lá. Bruna, mais uma vez também por acreditar na gente, Cavaleto Engenharia, isso aí a Bruna, vocês viram, pessoal, moça não tá brincando não, hein, ela entende do assunto. Então Cavaleto Engenharia, @cavaleto com 2 T's, engenharia, ou pelo site www.cavaletoengenharia.com.br ou bruna.cavaleto. Bruna Cavaleto. Bruna Cavaleto, @Bruna Cavaleto, que também é o novo Instagram dela aí, que te ensina aí a trabalhar como se portar nas vendas. Então, você que precisa aí ter um pouquinho mais de conhecimento nessa área, não deixar o pessoal abusar às vezes de você, entre em contato lá também. Para planejamento, para gerenciamento de obra, para laudo Aí. técnico. Aí tá com um probleminha igual esse aí que a gente achou aqui, mostrou aqui, a Bruna tá lá e tamo junto. Pessoal, minha digníssima esposa, minha sócia proprietária, 2107 Arquitetura, somos especialistas em transformar o seu sonho em realidade. Você que tem aí, quer fazer uma obra, quer fazer um projeto, quer até mesmo ver como o seu projeto vai ficar antes de começar, a gente tem a solução para você ali, tá ok? Procura a gente ali pelo nosso arroba 21.07 ou pelo nosso WhatsApp 19996222107. Nós somos especialistas em transformar e potencializar o seu espaço. Beleza? E obrigada, Prodígimos, Isso aí. produtora de conteúdo digital, que fica aqui no prédio da Music Hall, Avenida 13, esquina com a Rua 10. Pessoal, então até a próxima quarta-feira estamos aí. Você que gosta aí, nos segue, por favor, nos ajuda. E é isso, pessoal. Esse é o Hora da Obra Podcast, o seu canal da construção civil, engenharia, arquitetura e interiores. Vai construir ou reformar? Aqui é o seu lugar. Abraço, pessoal. Muito obrigado.